Ó, foram 7 meses pra gente voltar o quadro de carona com Munhoz, mas hoje não deu certo. Eu ia perder a oportunidade dessa visita aqui? De jeito nenhum. Ou deu certo demais, né? Ou deu certo demais. Vai depender da galera, se vai curtir, Exatamente. se já vai comentar, se já vai se inscrever no nosso canal. Com Não é verdade? certeza. Já, olha, é o seguinte, eu acredito que vai dar certo, porque com essas imagens desses seus aquários aqui é difícil dar errado. A gente improvisou um podcast, um boxcast. O que era pra ser de carona se tornou um boxcast aqui na casa do Munhoz. No improviso, mas deu certo. Não, em casa não, já virou fish room, né? Eu, Fish room. eu tô aqui do lado desse cara que eu tenho certeza que você já conhece, o Caverna de Oscar, o famoso Caio Velho. Boa noite, meu irmão. Obrigado por me receber, obrigado por tudo. Mais uma vez a gente está aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho de aquarismo, falar um pouquinho de vivência e levar esse hobby cada vez mais para frente. Porque eu tenho certeza que a gente já é muito melhor do que antes, hein? O aquarismo já é muito melhor do que antes. Eu Eu tenho acho essa que da, sensação, hein? da nosso, o seu primeiro de carona, né, que foi um dos primeiros episódios, pra agora a gente já conseguiu mudar muita coisa. Mas eu acho que pra gente começar esse episódio agora, a gente pode dar uma pincelada na história do Caverna, o porquê desse nome. Fala um pouquinho de você aí, Caio, pra galera. Se apresenta pra minha galera aí. Bom, eu sou o Caverna de Oscar, e na verdade a gente fala do velho porque eu criei um personagem para tentar para ser. Personagem não, porque eu já virei o velho, né? Isso é legal passar para você, que eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Qual que é o objetivo? O meu avô e a minha avó, quando eles eram vivos, né? Meu avô e minha avó, eles se tratavam de uma forma diferente. Meu avô é descendente de espanhol com italiano e a minha avó também. Então eles falavam de uma forma que era engraçada, mas pra gente não era engraçado, já era normal. Então, quando eu trouxe esse personagem, eu trouxe meu avô conversando com a minha avó, da forma que ela falava: Nego, não, olha, Naide, Então a voz puxa o do velho é mais menino. ou menos. Exatamente, cara. É imitando. Então, isso já tá praticamente dentro de mim, não é um personagem, é praticamente o que você vai pegando de vivência, de costume, de dialeto, digamos assim, dos familiares, né? Boa. E isso acabou trazendo um conteúdo um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, um pouco mais divertido. Eu falo muito isso, que o conteúdo bom não precisa ser chato. É possível trazer o aquarismo de uma forma diferente. E isso acabou pegando, então fica muito mais fácil ensinar você. Eu quero que você dê risada, eu quero que você se divirta, só que ao mesmo tempo eu quero que você termine o vídeo e fale: Meu, nossa, esse cara é engraçado, mas eu preciso colocar mais mídia no meu aquário. Hein, meu? Esse é o objetivo, nunca a piada pela piada, e sim às vezes a piada com o objetivo de orientar, ensinar e o melhor, passar a vivência sem nenhum tipo de julgamento, porque na minha visão o aquarismo você tem que ir devagarzinho. Se você quisesse hoje montar a sua fish room exatamente do como está hoje, no início, você não ia montar ela. É verdade, não, de jeito Você nenhum. vai Não era devagarzinho. nem essa a ideia. Aí a cervejeira você arruma um lugar certo, arruma um filtro Tem razão. diferente, já vi que você organizou os bonés, você vai colocando no seu cantinho e quando você vê a coisa dá certo. Porque se você projeta para montar 100% do jeito que você sonha, não sai do Nunca papel. imaginei ter um Marinho, pra falar a verdade. O sonho do Marinho veio no decorrer do Munhoz, sendo Munhoz Discos, né? A aproximação com amigos, assistindo alguns influenciadores de aquário marinho, que manifestei esse desejo e esse sonho e hoje estou realizado. Mas Muito sabe o que eu bonito. queria saber? Assim, ó, quantos anos que você já é aquarista? Acho que 3 anos e pouquinho. Eu vou complementar, né? Você me Boa, fez a pergunta, boa, boa. eu pulei. Então eu acabei fazendo dessa forma. Como que surgiu a caverna? A caverna surgiu exatamente numa brincadeira, num objetivo de criar como se fosse uma recordação para mim. Boa. Porque eu fiz um curso para entender como que funcionam as redes sociais, para não ficar dando aquelas pedaladas, e uma das perguntas que o rapaz que passa o curso fez, a pergunta veio na minha alma, que ele pergunta assim: qual que é o seu objetivo na rede social? Porque se o seu objetivo for realizar um álbum de fotografia seu, tá tudo bem. Agora, se o seu objetivo for ter mais visualizações, conseguir conversar mais com as pessoas, e Top. de fato você for um influencer, existe alguns critérios que é interessante você Sim, ter. sim. Porque senão você fica pedalando em vão. E aí essa pergunta eu demorei muito para entender o que responder nela. E aí, de fato, foi uma virada de chave, porque eu fazia os vídeos, fazia as fotos, com o objetivo de eu mesmo ver o meu aquário. E depois desse vídeo, eu fiz um vídeo que acabou viralizando, que foi o vídeo do velho. Pô, esse aquário dá trabalho, hein? Que é um Olha, personagem exato. que deu super certo. Um diálogo de alguém que não entende nada de aquarismo com alguém que entende Eu um acho pouquinho fantástico. mais. E aí a gente foi trocando isso, que são as perguntas que eu recebo com muita frequência. Que Então legal. surgiu assim a Caverna de Oscar no Instagram. No restaurante, acho que a gente já São conversou. são nos times primeiros. diferentes, Sim, na verdade, sim, tá? sim. A gente criou os aquários, eu montei o meu primeiro aquário na minha casa, um 200 litros, ali foi onde tudo começou. E é por isso que eu defendo tanto o aquário de 200 litros, que eu sei que para o iniciante é o maior aquário do mundo. Sim. É um aquário um pouco mais acessível, eu posso falar que não é Vai tanto. falando aí que eu vou ligar o ar-condicionado. É tão ao Maravilha. vivo aqui que a gente. É ao Não, vivo fica, mesmo. fica em paz. E aí, o objetivo foi sempre esse: montar um aquário de 200 litros. Errei muito nesse aquário de 200 litros, porque a gente tem a sensação que é o maior aquário do mundo. Mas quando se fala de Oscar, é um peixe jumbo e ele cresce. Então, a gente tentou colocar vários exemplares num aquário de 200 litros, não deu certo. Tive que montar outros aquários: aquário para mãe, aquário para sogro.
E aí a coisa foi acontecendo de uma forma diferente e viramos hoje o Caverna de Oscar com 16 aquários e apaixonado por esse peixe, que na minha visão é um dos peixes mais importantes no aquarismo. Não só o peixe pelo peixe, mas é o peixe que traz o aquarista para esse mundo do jumbo. Isso é muito legal, essa discussão que existe no hobby, mas eu tenho essa sensação que sem o Oscar, talvez a grande maioria dos jumbistas ficariam com receio. Hoje eu tenho muito feedback de gratidão, eu perdi o medo com você. E o Oscar é um peixe um pouco mais simples de você ter o manejo, um peixe um pouco mais resistente. Eu vou dar exemplo, raramente você vai ter um cara que começa um aquário jumbo colocando o boca de jacaré, sendo que ele nunca teve um aquário na vida. Nunca teve acesso à fauna jumbo. Um aruanã, um cara, não, meu primeiro aquário dele tá tranquilo, vamos lá, vou escolher o peixe aí, filho, vou escolher aruanã. Não, porque não é tão simples de você achar hoje. Nas lojas de pets mais conhecidas, as grandes lojas de franquias e tudo mais, você não encontra peixe jumbo nessas lojas. O Oscar você encontra. Então o Oscar, Verdade. ele é um pontapé. Você não acha um tucunaré no Você quer um nas maiores jumbo lojas. mais especial, você tem que ir num franco aquarismo da vida. Sim, sim. No Tuba, por exemplo. O Tuba Sim. é só Oscar. Não, ele tem tudo. Tuba Tem tem jumbo, tudo. então- Tuba tem tudo. Então é um pouco mais difícil, não é questão de ser mais difícil, não é um acesso mais fácil. A pessoa ela tem que dar uma trabalhada a mais. E aí surgiu mais ou menos nessa parada. Você tinha me feito uma outra pergunta, eu já esqueci agora. Não, eu perguntei sobre o time do Caverna de Oscar Instagram. Tá claro que você começou lá na caverna, que é no porão, é uma Porão. caverna mesmo do seu restaurante. A gente já vai falar sobre esse restaurante. Mas a ideia, quando você colocou aquele aquário lá, era para criar conteúdo? Eu Não, queria saber, não. essa virada de chave de caverna de Caio, aquarista, criador de Oscar, para caverna de Oscar mídia. Cara, foi exatamente por causa desse curso que eu fiz. Boa. Exatamente. Porque nesse curso eu tive que começar a me responder coisa que talvez tem gente que nunca se perguntou. Por que você está com Munhoz? Por que você criou o perfil Munhoz Disco com qual objetivo? Boa. E aí eu tive que perguntar isso. E para mim foi uma resposta muito difícil e complexa. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu criei um Instagram Caverna de Oscar? Porque era uma caverna que era no porão. E aí o cara me perguntou, e era era um quadro bacana que era o seguinte, chamava de fritada. Então ele pegava umas pessoas da live e era um curso de viralização de conteúdo. E aí ele falava assim, me deixa fritar você, deixa eu te mostrar o que você está fazendo errado, Certo. por que você não tem visualização. E eu entrava nas lives dele, depois que eu fiz o curso, minha cabeça explodiu e tudo mais, e aí eu ficava na live, ele fazia umas lives e tudo mais de fritada, e eu aqui, o ramo de aquarismo. Aí um belo dia ele falou assim, nossa, esse caverna aí fica enchendo o saco, vamos lá dar uma olhada pra ele. Cara, ele assistiu 12 segundos do meu vídeo. Ele falou, para, já pode tirar. E ele me falou isso, ele falou assim, ó, nada contra, mas assim, você não vai conseguir uma viralização de um conteúdo se você faz o conteúdo pra você. A partir do momento que você quer viralizar, não é sobre você, é sobre o que as pessoas querem que você mostre. Então você precisa deixar isso muito claro. Ele falou assim, ó, só que eu tô no seu vídeo, tô vendo que tem um monte de aquário, mas você não fala qual que é o pH do peixe que você tem, caverna de Oscar. O que é Oscar? Você não fala o que é o Oscar, você não fala essas quem não coisas. entende. Pra quem não entende, Você não tem só entendo aquarista. nada. Isso, eu não entendo nada. E pra você viralizar, você estoura a bolha. Legal. E aí, o que você... Ele falou assim, então, pensa direitinho no que você quer, porque se você quiser realizar conteúdos com o objetivo de viralizar, você tem que enxergar como se fosse um topo de funil. E o topo de funil é quem não tem aquário. O seu conteúdo para viralizar não tem que ser só de peixe, tem que ser ensinando algo. Sim. Ensine alguém que não tem aquário. Porra, foi a virada. Eu falei, pronto, vou jogar meu avô e minha avó na ideia, que não entendi nada. Na minha cabeça era eu fazendo conteúdo pro meu avô e pra minha avó. Porque às vezes eu chegava na casa da minha avó, meu avô falava assim, nossa, mas o que é? Mas como que é esses peixes? E aí, pô, minha avó falava assim, ai, que isso, dá muito trabalho, tá louco. Eu falei, não, vó, mas um gato dá mais, você já não limpa a areia do gato todo dia? Ah, não, mas o gato é diferente, você tá toda hora trepado nesse aquário. Eu falei, pô, é isso, cara, pô, é isso. Eu quero que a Dona Maria e o seu João tenham um aquário. Então como que eu vou fazer pra isso? Eu vou falar, mas essas pedrinhas, serve pra quem? Eu falei, pô, você Leigo total, aí você foi, puxa vida. foi hein, isso. Aí, pô, foi a girada e eu falei, cara, é isso. E aí eu comecei a perceber, e eu sempre falei isso pra você, que infelizmente, cara, tem poucos aquaristas que pegam a base do aquarismo, o iniciante, sem julgamento, pra pegar o cara no colo, mostrar o conteúdo de uma forma simplória, pra que ele inicie. Porque o aquarismo, ele pode ser complexo. Eu tenho certeza que você tem o seu aquário aqui. Eu posso falar que a gente, dentro do aquarismo, você tem hoje as duas faunas, na minha visão, que são as mais complexas. Sim. O disco no doce Sim. e um marinho. Então, eu acabei de falar, você pode ter um aquário complexo. O marinho com corais difíceis, assim. De abrir, de se multiplicar, É, que são as bocas e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, o aquarismo ele pode ser fácil. Sim. Ele pode ser tranquilo. Eu tenho certeza que a sua mãe tem um beta, que eu sei. O Pereirinha. E eu tenho certeza que não é complexo igual o marinho. Então eu falo muito Sim. isso. Talvez, olha que coisa interessante, que isso eu falo com muita veemência dos meus conteúdos. Talvez o sonho da sua mãe não é o aquário de beta.
Ela queria ter o sonho do marinho. Só que ela só vai conseguir alcançar o sonho do marinho se ela entender como é tranquilo o beta e a complexidade do marinho. Você tem toda a razão. Então, pô, inicia com, da forma que você consegue. Como você consegue hoje? Mãe, você tá disposta a comprar um coral que tem o preço de uma moto? Ai, mãe, você tá maluca? É claro que não. Então toma esse aquarinho aqui pra você ir pegando a manha, que o peixe custou 5 conto. Nada contra o beta de 5 conto. Sim. Mas dali que vai surgindo o amor. E se ela se apaixonar de verdade, eu tenho certeza que, eu acabei de falar, se eu colocar na ponta do lápis quanto eu gastei no meu jumbo, no dia que eu virei aquarista, você falasse pra mim, você vai ter um jumbo de uma fortuna. Eu ia falar que você é mentiroso. É verdade. Você não entra. Você não entra. E esse é o meu medo, de você passar complexidade demais e quantos cavernas de Oscar você não vai espantar. Eu vou te contar um fundo de cena, você citou minha mãe, né? E eu vou colocar no balde também o meu pai. Minha mãe, cara, ela é completamente apaixonada por aquele beta. Eles dois, eles cuidam do beta com os mesmos cuidados de um disco, de um marinho. Inclusive, cara, eu fui muito esperto nesse presente. Porque hoje quando eu viajava, eu não deixava ninguém alimentar. Ou eu deixava com fome até tantos dias, ou eu colocava um alimentador automático só dosando pouca comida. E hoje eu tenho, por conta do cuidado que eles têm com o beta, eu tenho essa segurança de deixar eles virem aqui, alimentar tanto o marinho quanto os discos. Então, esse é um fundo de cena bem legal. Primeiro começa, depois você... Sim. Antes de continuar, eu quero que você já deixe seu like, porque o Caverna ele já tá falando... tem como a gente deixar o link daquele primeiro vídeo que a gente fez? Sim. Tem partes aqui que o Caverna disse que não falou lá no De Carona. Sim. Não é verdade? Muitas. Lá a gente acabou falando um pouco mais da minha história, das referências, mas eu posso falar pra você que esse vídeo aqui é totalmente diferente. Então a gente vai entrar numa polêmica agora. Porque eu acho que quando eu falei que o Caverna ia entrar hoje no De Carona, e que virou aqui um boxcast, o pessoal falou, traz um pouco de polêmica. Então a primeira, lá vai, segura aí. Ó, Caverna, você imaginava que quando você começou a criar conteúdo, você ia tomar o tanto de porrada que você toma hoje, por exemplo? Tem gente que fala que Oscar não é jumbo. Tem gente que fala que o Oscar não pode estar no duzentão. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala isso. Você imaginava que hoje você ia ser uma referência, tenho certeza que já é o 01, ia se tornar o que você se tornou hoje? Cara, nesse ponto que eu mudei a chave, eu fui atrás disso. Era um sonho distante. É a mesma coisa que quando você começa a dirigir, você fala, pô, um dia eu vou ter uma Mercedes. Mas você compra o Fusca. Então naquele ponto ali eu comecei a vislumbrar isso. E aí eu falei, cara, como que eu consigo... Eu posso falar um negócio pra você agora, muito pessoal meu. Manda! Eu tenho um restaurante aqui e restaurante você lida com pessoas que não tem tanta... são pessoas ignorantes do conhecimento. Como que você traz uma pessoa ignorante de conhecimento pro seu time? É você pegando a prática e de fato mostrando para ela e sendo, não melhor, mas sendo igual a ela. Exemplo, não tem como você pegar um funcionário de cozinha que de repente corta, você cobrar a agilidade dele, se ele te der a faca na mão, você não é mais rápido que ele. Exato. Então para essa galera, pode parecer besteira, imagina, quem tem a caneta e quem paga, não tem essa, concordo. Mas no fundo, no dia que tá na casa lá tomando uma cerveja com os amigos dele, você vira chacota. Sim. Agora, quando você de fato é um cara que você tem a prática junto, você ganha um respeito. E é um respeito incondicional. É um respeito que você enxerga no olho de uma pessoa que vive a vida fazendo aquilo, talvez por falta de oportunidade ou pela própria... falta de oportunidade mesmo, tenho certeza absoluta. Só que a pessoa te respeita, cara, porque ela sabe que você faz melhor que ela e você não precisava. Então você consegue de repente trazer. Então eu falei, cara, eu preciso pegar isso pra mim, porque se eu quiser mostrar pro pessoal que você iniciar num aquário, que não é o ideal, mas é um aquário que custa mais em conta, e desse aquário você tem a opção de se apaixonar e ter um maior que é o que você sonha, eu preciso trazer isso na prática. Então hoje eu tomo porrada, só que eu falo, eu montei hoje um sistema de engordas que eu faço o manejo. Então eu mostro o aquário de 100 litros, mas aquele aquário é o mesmo princípio de você ter um filho que está num berço. Quando ele faz 5 anos, você põe a cama de carrinho. Sim. E quando ele faz 16 anos, se você não comprar uma cama para ele, ele vai dormir na sua e vai te empurrar no sofá. Então as pessoas elas precisam entender que isso pode acontecer no aquarismo. Você pode começar a criar um Oscar de 100 litros? Claro que pode, desde que você entenda que é o berço. Você tem um peixe que está num berço. Ah, mas Caverna, mas aí tem cara que nunca vai sair do aquário de 100 litros. Tá, no aquarismo ele tem a opção de você, quem sabe, passar o peixe para frente e continuar os 100 litros. Eu tenho um amigo recente, inclusive um amigo que fez os óculos, ele tem um 200 litros com acho que 6 peixes dentro. 200 litros com 6 ossos, Caverna, mas que absurdo. É uma engorda, são 6 peixes filhotes. E a pira dele é, o peixe vai crescer, vai chegar uma hora que não dá mais, ele já conversou com o próprio Tuba, que falou pra ele, cara, pra mim é espetacular, na hora que o peixe cresce, ele devolve pro Tuba, pega as mais filhotes, continua crescendo, devolve pro Tuba, pega mais filhotes. Cara, o Tuba tá feliz, ele tá feliz. O que eu e você tem a ver com isso, Nada cara? a ver. Posso até não concordar e não fazer igual. Sim. Mas eu não tenho que criticar, É concordo. isso, sem julgamento. Tem gente que faz isso com cachorro Sim, sim. e a gente se preocupa um pouco mais, que na minha visão isso está completamente errado.
mas sem julgamentos. O que não pode é maltratar. Sim. Sendo um peixe, sendo um cachorro, sendo um gato, sendo um réptil, não pode maltratar. Isso sem sombra de dúvida. E se você for parar para pensar, dentro do segmento jumbo, a gente tem isso de uma forma muito tranquila. Que quando às vezes você fala para um aquarista que não entende o aquarismo jumbo, ele às vezes acha estranho. E até dentro do aquarismo jumbo tem gente que fala muito do peixe ser pet. Eu acredito, só que é um pet não convencional. Quando você pensa no seu cachorro, que é praticamente um filho para você, Sem dúvida. maravilhoso. Só que dentro do nosso hobby, eu vou dar um exemplo aqui. O cara que tem uma pirarara num aquário, ele sabe que uma hora ou outra ele vai ter que levar ela para o pesqueiro. Caverna, eu acho que essa discussão não quero entrar de novo num problema, porque a gente já falou sobre isso diversas vezes, mas eu acho que para trazer esse tema aqui é importante. Mas o cara que adquire uma pirarara, né, sabendo que em pouquíssimo tempo ela vai crescer. Eu tenho essa experiência, você já vai entender onde eu quero chegar, e você sabe do que eu estou falando, que é aqui do Marinha, a gente já vai entrar lá. Quando eu coloquei esse determinado peixe, que poderia ser uma pirarara, eu já tenho um planejamento que em um ano ela vai ter que sair. Se o cara colocou com essa consciência, ele já tem um local para onde ela vai e tudo mais, eu acho que tá ok. Sim. Agora, quando o cara no susto, vou pegar e vou ver o que faz. E tem muitos caras que cometem um problema ambiental e isso Soltar ela em acontece qualquer lugar. Soltar ela em qualquer lugar. Você não acha que nós, como criador de conteúdo, eu sei que você toma esse cuidado, mas aonde que entra a nossa responsabilidade com relação a isso? Olha, se você pegar, você precisa já ter esse planejamento, esse cronograma de crescimento, para onde que ele vai e tudo mais. Você acha que a gente tem essa responsabilidade? Com certeza. É disso que a gente está falando. E pra mim isso tem que ser a base, não é à toa que tem muita gente que fala, pô, Caverna, e a pirarara? Eu puxo sempre na parte mais cômica, né? Eu falo, meu amigo, com todo respeito, dá pra você criar um Oscar dentro de uma pirarara. A pirarara é um aquário de 200 litros. É verdade. A pirarara ela tem Ela o vai poder de comer quando engolir couber um na boca. aquário de 200 litros e você, dentro dela, com filtro interno, consegue criar um casal Sem de sombra Oscar. de dúvida. Então as pessoas começam a perceber que, nossa, não sabia disso. Então você precisa trazer esse conhecimento, não importa a forma que você utiliza. Tem gente que usa a forma mais técnica, tem gente que usa a comédia. Só que para a pessoa entender, ele fala, pô, eu queria muito uma pirarara, mas não é para mim. Só que ao mesmo tempo, eu tenho esses relatos de gente que começa da forma que não sabia, só que hoje o cara ele tem uma piscina para uma pirarara. Porque pegou amor por aquele Exato. bicho. Então você percebe como é complexo? É isso aí. Então, às vezes, no errado dá certo. É isso Então, aí. quando a pessoa não conhece, quantas pessoas poderiam montar uma piscina no quintal para montar uma pirarara que você simplesmente por falar, não faz isso que não vai dar certo? O aquarismo ele é mágico. É muito louco. Então, por isso que eu Muito falo que quando tem as pessoas que julgam, eu falo, cara, não dá para julgar. Você precisa passar o seu conteúdo, precisa passar a sua Sim. verdade. Só que, infelizmente, quando você coloca tudo num balaio e tenta criar uma regra, você, infelizmente, Ingessa. joga contra. Você joga Ingessa contra. também, eu concordo. contra. Esse negócio do amor, né? Agora, mais cedo, hoje mesmo, eu tava conversando com um grande amigo meu, já trabalhei com ele há muito tempo, o Anderson. Ele me mandou, falou, seguindo você aí, meu filho desejou ter um casal de peixe Nemo, né, o peixe palhaço. Assim. E aí ele comprou, foi lá no Alexandre da Red Dragon, comprou um aquário, o Ale deu um suporte para ele, filtro, tudo que precisava para aquele peixe viver saudável. E o Alexandre ele foi muito responsável dizendo pro cara, falou, olha Anderson, não vou te vender mais nada além disso daí, porque você precisa deixar seu aquário estabilizar, então coral, de jeito nenhum você vai perder dinheiro. Eu achei muito responsável do lojista. E o Anderson hoje me ligou, falou assim, ô Renato, meu nome é Renato, você acha que é normal os peixes estarem se seguindo um ou outro? Você não acha que já tá na hora de eu colocar uma anêmona? Você não acha que já tá na hora de eu crescer esse aquário? Cara, faz um mês que o cara comprou o aquário, ele já tá pensando na qualidade de vida, porque o filho dele pegou amor por esse peixe. Então, assim, eu acho que tem a responsabilidade do criador de conteúdo, que somos nós. Eu acho que tem a responsabilidade do lojista, que esse é um bom exemplo, foi o do Alexandre da Red Dragon. Eu conheço outros, vários, infinitos lojistas que têm essa responsabilidade. Mas conheço também e conheço um ou outro que não tem essa responsabilidade. Esse um ou outro, a gente consegue fazer um trabalho, não contra, mas um trabalho de correção ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que assim, a própria internet hoje, dependendo de quem a pessoa absorve o conteúdo, esse tipo de correção é automático. Tá. Porque na minha visão é o seguinte, a gente fala muito isso de primeiro começa e depois melhora. Eu não vou mentir, eu sou polêmico mesmo e eu gosto de fazer as coisas, mas quem me acompanha sabe que isso eu prego pra mim mediante as minhas vivências. Só que eu sou um cara fora da curva. Eu sou o cara que teve o aquário de Oscar na minha cabeça 4 meses antes de ter o aquário. Eu fui o cara que leu tudo antes de ter o aquário. Estudei tudo, assisti todos os vídeos que você pode imaginar 3 anos atrás que tinha de Oscar, eu vi no mínimo 2 vezes. Você colocava Oscar no YouTube, eu ia dormir 4 da manhã assistindo. Só que eu sei que essa não é a realidade da grande maioria. O cara vira aquarista com o aquário dentro da sala, sem a menor ideia do que está fazendo e com peixe lá dentro. Então esse cara, ele precisa ele precisa de um pouco de instrução. Tá. Ah, mas você não acha que a culpa é dele? Claro que é, mas eu sou o cara que é o seguinte, eu não quero pisar na sua cabeça quando você está caído. Eu quero ser o cara que levanta a mão e fala, meu, já vim por esse caminho. Pô, eu me arrebentei inteiro. Você quer meio que errar pro cara
Exato. Você quer que o pessoal que te segue não erre como você errou. Exatamente. E você faz isso como? Relatando suas vivências. Boa. Caverna, mas eu quero pro 4 Oscar num aquário de 200 litros. Ponha! Eu pus, não tive muito sucesso. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ter sucesso depois que eu tenho 16 aquários. Você tem que ter a forma de fazer o manejo. Quer pôr? Problema seu, mas faça aquilo que você bem entender. O aquarismo é seu. E vai dar certo. Ou não. Caverna, você já teve problema no aquário de 200 litros? Muito. Eu acabei de falar que no meu primeiro aquário eu tive que fazer das tripas coração. Ganhei um peixe, ganhei outro. Tentei formar um casal na marra, tive que montar aquário para a família inteira. E a coisa só começou a funcionar depois que eu tive como fazer o manejo e entendi isso que é o que me diferencia. Porque eu faço de propósito de criar peixes em aquários menores, engordas, só que eu tenho um projeto que me propicia elaborar faunas infinitas. Você aqui tem 2 discos, imagina que 2 discos dá problema. Eu tenho a opção de pegar esse disco, no caso do meu Oscar, e ter 16 aquários para testar ele com o comportamento com outro peixe. Uma hora vai dar certo. Às vezes Que é o que tá acontecendo agora né? na desova sua Sim, lá, sim. né? Que eu acho que é a primeira vez, né, que os bichinhos começam. Essa fase você já chegou nela. Já tive uma que não deu muito certo, que o aquário abriu silicone. Eu só vi 19 alevino, 19 dias. Olha que engraçado, 19 alevino por 19 dias. No 20º eu fui alimentar, cheguei lá, só, o aquário tava vazio, os bichos tudo no chão, o aquário abriu silicone. Eu falei que eu fiz um estágio de papai de Oscar 19 dias. Mas isso é uma coisa que eu trouxe nova. Eu não sei se você percebeu. Dentro do Oscar, tá? O que você faz quando cria uma desova? O peixe desova, você retira a desova e põe num outro balde, num outro aquário. O que acontecia? Eu fazia isso e não dava certo. O peixe comia e tudo mais. Eu fiz diferente, eu tirei o casal e deixei a desova lá. Pô, a desova vai nascer. Já teve um monte de gente que falou: nossa, Caverna, então é isso. Eu tô aqui me matando e tô errando. Eu preciso de um duzentão, então, igual que eu já tenho. Pra mim é muito mais fácil. Tiro os peixes, eu tiro a desova, o peixe me morde, se estressa, fica bravo. E aí jogo ela numa outra água, às vezes a água tá gelada e tudo mais, não dá certo. A probabilidade de você ter um problema com os casais é muito menor do que a desova, que é extremamente sensível. Você vacilou, perdeu. Sim, sim. E aí tem muita gente que falou: cara, vou fazer isso, vou montar um aquário step de duzentão, quando tiver uma desova eu não vou tirar a desova. Vou tirar os pais e deixo a desova na água do próprio aquário e tudo mais. Então eu tô fazendo esse teste de novo, vivência, cara. Isso que vai, na minha visão, que vai mudar o hobby. E te dá prazer, né? Esse hobby, esse trabalho, porque assim, eu fico imaginando, eu com 2 aquários aqui, cara, apesar de gostar muito, é a minha válvula de escape, mexer nesses aquários. Eu passei o final de semana arrumando dosadora, fiozinho, desmontei, montei. Acho que os peixes não aguentam mais, eu posso. E você é caprichoso. Nossa, se o Munhoz um dia for na caverna, ele passa um ano lá. Não, mas você tá lá com o Garcia manda muito bem lá. É o isso que eu Garcia, ia falar pra você. O Garcia manda muito bem. Você falou de aqui eu tenho o manutenção. Vaz e o André. Aqui os dois aqui, os caras são caprichosos demais. Não, mas eu tô numa fase muito difícil da minha vida, de verdade. É uma das fases mais difíceis e complexas da minha vida. Eu não tô tendo tempo de fazer o que tem que ser feito, só que ao mesmo tempo eu tô prosperando um futuro incerto e diferente, então eu não quero deixar a peteca cair. Então eu tô me forçando. Você me conhece, você sabe que eu sou extremamente intenso. Você não sabe brincar, não, é não verdade. sei. Talvez isso seja até um distúrbio. Não, é sério, eu tava dando uma olhada, talvez seja TDAH que o pessoal fala, mas é verdade. Não, cara. eu acho que não. Ô, Caverna, a gente vai entrar nesse assunto do futuro da caverna. Eu já quero que você deixe seu like, porque pra toda aquela galera, você soltou aquele vídeo. Eu acho que você não deu conta de responder. O pessoal começou a perguntar pra mim e pro Guedes, né? Por conta do Aquarismo Uni, que também é um presente que a gente ganhou, né? É verdade. O pessoal, o que aconteceu com o Caverna? Então já fica aí. Até o final desse vídeo o Caverna vai dizer o possível futuro, os planos, plano A, plano B, plano C. Ele vai ficar à vontade para falar e tirar sua dúvida. Então já deixa seu like, seu comentário. Agora eu quero te oferecer uma aguinha, uma cerveja. O que você quer tomar? Eu vou tomar uma aguinha, né? A Munhoz, uma aguinha com gás. Uma aguinha com gás. Então vai falando aí com o nosso público que eu vou pegar uma aguinha para nós. Não, mas é isso. É legal passar pro Munhoz, que a gente tá muito tempo junto e conversa bastante. E eu vou adentrar aqui falando da fase que é muito difícil, complexa que eu tô passando. E é isso que ele falou. Pô, cara, eu aqui com 2 aquários, eu já tenho um pouco de dificuldade de realizar as manutenções e deixar o sistema da forma que eu gosto. E você com 16 aquários? Gente, não vou mentir. Hoje eu tenho a certeza absoluta que o peixe Oscar foi o melhor peixe que eu poderia ter criado, porque ele permite que você retarde um pouco as manutenções quando você tem um sistema bem dimensionado. Então eu consigo deixar as minhas manutenções tardias porque eu me preparei e me programei para isso. Mas ainda assim não dá para estender muito. E graças a Deus, e isso é uma das coisas que é legal passar pro Munhoz também e para vocês, tudo aquilo que envolve aquarismo na minha vida, até o presente momento, eu tive sucesso ou deu certo. Então isso chega uma hora que começa realmente a comer os seus miolos, digamos assim. Porque imagina o seguinte, eu tenho certeza que você tem o seu serviço, eu também tenho o meu serviço. Eu trabalho bastante. Totalmente diferente, né? Somos empresários de uma área totalmente diferente. Sim, e o restaurante, o comércio em si, ele exige um pouco mais de você.
E aí chega um determinado ponto, que o restaurante lá já está com 22 anos, que a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Eu brinco muito que o restaurante, pelo menos para mim, né, a forma que eu aprendi a gerir restaurante e fazer ele dar certo, que eu já tive uma outra franquia, a minha Ah, família já teve uma outra franquia e não deu certo. Então, tenho gente da minha família também que se aventurou também numa outra franquia que não era restaurante Ling Ling, não era comida chinesa. Para quem não sabe, é o Ling Ling, comida chinesa. A nossa unidade é o da freguesia. A gente já montou faz o ali. merchan, hein, meu? Vai lá experimentar o melhor yakisoba da região e eu não tô brincando, é É verdade. bom de verdade. Tentamos ter um outro Ling Ling em Pirituba e infelizmente não deu certo. Pô, mas não deu certo por quê? Quando você tá fazendo a coisa dar certo e você vê ali como que você faz, quando não dá certo, aí você fala, pô, talvez foi porque a gente não estava ali, foi um outro sócio, foi Sim. uma amizade do meu pai e tudo mais. Tivemos também uma outra franquia de padaria, tinha um nome diferente, não vou me lembrar agora, mas que também acabou não dando certo. Então, se eu falar para você hoje que o restaurante nosso, infelizmente não tivemos sucesso, é mentira. Só que, infelizmente, a forma que a gente descobriu e leva o restaurante, ela é muito puxada, é Sim. muito insano. Então, o restaurante exige isso de você. E nos últimos tempos, nos últimos anos, é aquela criança que nunca aprende a andar. É aquela criança que, quando você pensa que saiu da fralda, pô, se caga de novo. É aquela criança que sempre precisa de atenção. Você monta uma equipe, quando você pensa que você vai respirar, você perde a equipe Nunca cresce 90%. Nunca, completamente, nunca, estabiliza, né? nunca. Então, Hoje a caverna de Oscar, ela é no seu restaurante. Eu sei a resposta, mas acho que muita gente quer saber. fica no subsolo. Então, na verdade, a gente tinha um porão do restaurante, o cantinho da bagunça, de equipamento que não funciona, de reciclável que a gente acumula para depois vender e tudo mais. Então, era um cantinho, um porão do restaurante, que era um reservatório de água de 50 anos atrás do prédio, que era alugado. E, na verdade, posso falar isso com tranquilidade aqui, que eu já conversei com o dono. Esse espaço não estava nem dentro do aluguel. Porque era um espaço que não era para se utilizar, era um porão mesmo, abandonado, casa de terror. A gente brincava que quando tinha que levar Eu me os, lembro lá, era uma punk não, mesmo. era de terror. E hoje eu falo isso com muito orgulho mesmo. E esses vídeos que eu fiz, principalmente o vídeo do YouTube que eu falei da caverna, e ali eu já vou deixar esse gancho aqui pra gente adentrar nesse assunto devagarzinho. Eu me emocionei de verdade porque aquele espaço eu dei vida e não só isso. Eu dei vida, consegui trazer mais pessoas pro hobby, que de vez em quando a gente encontra algumas pessoas, digamos que os haters assim, nada contra, mas Sim. pessoas que têm pensamentos diferentes e eu respeito totalmente, mas pessoas que falam que eu não deveria ter lugar de fala pelo simples fato de não ser um biólogo, de não saber o que eu estou falando. Pô, já se viu criar Oscar em 100 litros? Isso não dá certo porque a própria biologia, o peixe, mas ninguém está falando isso. Estou falando de influenciar pessoas. Aí eu pergunto para você, pô, será que o biólogo que de repente fez esse hate, quantas pessoas ele trouxe pro aquarismo? Eu tenho esse número comigo, eu posso falar para você que é Sim. absurdo. Por quê? Porque de repente você vendendo facilidade não significa que você está vendendo ignorância, você está vendendo o início para a pessoa. E eu tô ali todo santo dia passando conteúdo após conteúdo, e eu brinco que não tem negociação quando o assunto é filtragem. Pode ser feia. Aqui você tem um sistema do Doni, inclusive um beijo pro Doni, que é praticamente de encher os olhos. É a coisa mais premium, talvez, que o aquarismo ele propicia pra Sim, gente. sim, sim. Mas eu levanto pro cara que olha esse sistema, não esse, que esse é o Marinho. O Marinho, eu brinco muito que ele é o primo rico do aquarismo. Primeiro você estuda, depois você começa. O Marinho é diferente. Só que agora, quando você traz isso para outro segmento, principalmente Oscar, é diferente. Aqui poderia ser um tonel que você tem lá de reservar água, Sim, sim, sim. lotado de mídia biológica, uma peneirinha, um baldinho furado com as mantas e tudo mais, e você faz um sistema de overflow. Não gastou nada, tudo de coisa reciclável. Nossa, caverna, mas vai ficar horroroso. Pois é. Nesse caso, primeiro você começa, se apaixona, depois você melhora. O sistema está funcional. O peixe não está enxergando que é o tonel. Não tá. Você Ele tá. só quer qualidade de água. Exatamente. Concordo. Caverna, tonel ou hang-on para Oscar? 100% tonel. É que aqui nesse caso, né, por exemplo, daqui da minha casa, até eu não sou entrevistado, né, mas passar, a gente é irmão, né, Não. então assim, A ideia é dividir vivência. é, Você tem muita para o passar. porquê desse capricho, né? Porque esse aquário ele está dentro da minha casa, ele está na área de convivência da minha casa, é o Recanto do Guerreiro, é onde eu queimo uma carne para minha família. Então eu não posso ter uma bagunça aqui, eu não posso ter um barulho ensurdecedor, eu não posso ter um monte de balde espalhado por aqui, porque é o conforto do meu lar. Mas é claro que se eu tivesse uma caverna, uma garagem onde eu poderia chamar de só uma fish room, sem dúvida eu ia fazer experimentos diferentes. Vou citar de novo o Garcia. Esses dias ele postou lá um filtro num vaso jardineira incrível. Eu queria muito poder fazer aquilo lá, mas na minha realidade hoje isso não é possível. Sim, Então, porque vai ficar feio para os olhos e não combina com o seu ambiente. por isso que hoje tem muito mais organização, mas eu também sou um robista das coisas, não só dos bichos. Eu sou um robista de tubulação, box prime, tudo bonitinho. Sim, parte de automação, de medição, sabe aqueles acessórios que acabaram de chegar lá? Pega um. Isso. Ó, isso aqui, por exemplo, é um acessório, cara, que poderia ser num baldinho, numa bacia da esposa, uma bacia virgem. Não, foi desenvolvido um chamado Deep Box, para que quando você recebe um coral, você coloca ele aqui e você dá um banho de deep nele.
Então, sabe assim, são organizações. Pega, por favor, tem um negócio redondo aí em cima aí, ó. Pode levantar, é tudo ao vivo aí. Isso. Ó, isso daqui, ninguém imagina o que é. Isso aqui é uma lente para você colocar o seu celular aqui nesse compartimento e você filmar dentro do aquário. Então, assim, é um capricho a mais. Poderia ser com saco. Poderia ser com um saco plástico, entendeu? Para você proteger a câmera. Não, é um acessório, para você levar um conteúdo de qualidade. Diferente. Então, eu sou também robista e apaixonado pela... Como que eu posso dizer? Não só por tecnologia, que isso aqui não é tecnologia, né? Não, pelo capricho. Pelo Eu falo, capricho. ó, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou mentir, eu falo isso pra vocês porque assim, eu não tenho essa pira do Munhoz. Sim. Mas eu acho muito importante. Eu acho que isso é legal, sabe por quê? Porque isso valoriza o nosso hobby. Sim, Certo? sim. Só que ao mesmo tempo eu fico naquela. Eu vou dar um exemplo pra você hoje. O meu coração aqui ele é realmente dividido. Eu vou dar um exemplo pra você. Porque Um lado é Oscar, outro lado... Ao contrário, o lado é o jumbo e o lado é a caverna. Porque eu tenho hoje um aquário é verdade. que fica no salão. Verdade. Que é um aquário onde eu tento fazer o possível e o impossível dentro das minhas limitações de deixar ele com poucas gambiarras. O objetivo não era. Não vou mentir, os fios precisavam fazer um pouco mais de capricho e tudo mais. Sim, não, mas eu vejo que você já tem box prime de tubulação, Sim. bomba boa. Não, já tem tudo de mais moderno, Legal, tecnológico legal, dentro legal. do hobby. E eu não vou mentir, aí é uma opção minha. Poderia fazer um móvel, poderia fazer as coisas ali, mas aí a gente vai estar na campanha do adesivo também, que é outra coisa que eu vou falar pra você. E eu sou um cara que enche o seu saco, né? Eu Sim, vou lá muito. jantar no restaurante dele e Pô, falo, cara, Caverna, melhora isso daí, cara. Arruma esse seu, Já pelo amor de melhorou muito, hein? Não, então, é isso que eu ia falar agora. Eu acho que da primeira... E eu tô longe de ser o responsável por isso, porque o responsável é a qualidade do seu conteúdo, a transparência que você leva às suas divulgações, o seu conteúdo. Mas o que a gente já conseguiu lá Muito. é muito melhor que... Eu acho que você pode até dobrar a quantidade de peixe depois de Sim, tudo. sim. Você tem mídia de qualidade Sim. muito porosa, você tem bomba de muita qualidade com segurança que não vai parar, você tem termostato parrudo, você tem... Então, assim, eu acho que aquele aquário... Inclusive é composto assim, a caverna, só pra finalizar esse tema, a caverna ela é composta no seu restaurante um aquário gigante, que é o seu aquário gigante, principal. Fica no salão do restaurante. E aí E 16 engordas, não. Não, e aí mais lá embaixo deve ter mais 15, mas tem aquário pequenininho que... Mas eu vou colocar, vai, como se fosse mais 14 aquários lá embaixo, porque É que aí eu você tenho tem um em casa. Não, é que você tem um lá com um substrato aquele da M-Breda azul, esqueci, Sandy. Blue Sand. Blue Sand, que é lindo, Eu inclusive. tenho 4, eu acho. Esse aí eu gostei tanto Então, que mas eu tenho você 4. tem um que é grandão, que tá com Maruanã, Sim, sim. que tem até um nome lá do Paulinho. Salsicha Way. Salsicha Way, que é uma referência lá dos nossos Do amigos Paulinho, do Paulinho da Aquário Way. Um beijo pra ele, Papão. Obrigado. Você pelo tem carinho. um outro que tá com os datinoides, não, acho que inclusive estão juntos os datinoides e a Eu tô Aruanã. colocando na Aruanã, exato. E... Esses são engordas pra subir pro principal Sim. ou aquele aquário é deles? Não, é um engorda, até porque ele aquele aquário ali é um monstruário de coral. Ah, sim, ele é baixinho. Ele é né? baixinho, ele tem 35, mas ele tem 2 metros por 50. Então, para engordar esses peixes, né, tranquilamente, nossa, posso falar para você que não existe aquário melhor. Mas quando o peixe ficar adulto, infelizmente não é um aquário tão alto. Então, não. E eu falei para você que de dividido, porque o que eu falo para você hoje? Se eu tiver que escolher entre o aquário jumbo e a caverna de Oscar, eu posso falar para você que há um tempo atrás eu escolheria a caverna. Sabe por quê? Porque ela me deixa mais próximo do aquarista iniciante. Sim. Totalmente. Hoje, um aquário jumbo, com as luminárias da Ifeng, com as bombas, com tudo aquilo que tem de mais moderno, de fato, e tecnológico, os próprios tapetes, eu posso falar para você que a grande maioria da O galera... tapete aqui é igual o seu, você viu? O tapete da Ifeng. Meu, eu posso falar para você isso, pode parecer besteira, mas para mim é um orgulho, o cara tem o tonel que eu falo que dá certo. Só que ele entendeu que a filtragem mecânica ela tem um papel importante pro aquário. Sim, E ele pede de aniversário o tapete da Ifeng, cara. Sério mesmo? Juro por Deus, Que legal. o tonel, o filtro caseiro na gambiarra. Ele falava, caverna, aposentei o perdão, foi o melhor presente que eu pedi pra minha esposa. Eu pedi os tapetinhos da Ifeng, pura, tô no céu. A filtragem na gambiarra com o tapetinho da Ifeng. Então isso é muito bacana, tá ligado? Você sabe que tem um fundo de cena que eu vou falar, você somos não completamente responsáveis, mas temos participação de uma coisa que aconteceu com esse tapete da Ifeng de uns meses pra cá. Eu acho que você não se ligou. Quando a gente começou a falar, usar esse tapete da Ifeng, ele tinha um preço. Não sei se você se lembra, não precisa Sim. falar o valor. Sim. Não sei se você percebeu que com o tempo esse preço baixou, porque aumentou a quantidade de adquirentes desse... Olha que legal. Você não percebeu isso? Cara, não O percebi. preço de quando a gente começou a falar, porque a gente foi um dos primeiros no Brasil a usar esse tapete. Esse tapete era usado mais nas importadoras. Por exemplo, na Boxfish já tem esse tapete há 2 anos trabalhando sem trocar. O cara só lava na da VAP. Eles conseguiram provar de que o tapete está 2 anos sendo reutilizado. Ele tem qualidade. Ele é parrudo. Então vamos soltar para o mercado. Então a gente praticamente fomos um dos primeiros a usar no nosso dia a dia. E isso começou a aumentar a procura, saindo mais, os preços baixaram, cara. Então hoje é possível você ter, por exemplo, um tapete da Ifeng. Eu não vou pegar porque eu não vou alcançar, tá ali a caixinha.
mas Um então preço mais acessível. os caras vão brigar comigo de falar isso, mas essa é a Não, verdade. mas esse é o Essa é a legal. verdade. E outra, e não é marketagem fula. Não, Funciona, é a mudou o meu vivência. aquário, pô. Sem Mudou o meu dúvida, sem aquário. sombra de dúvida. Eu gastei aqui nos primeiros 6 meses, eu gastei na faixa de e a gente fala R$ 600 hoje, mas os meus primeiros 6 meses no hobby, R$ 600 era muito mais dinheiro. Com Perlon, porque eu simplesmente Sim. trocava o Perlon dia sim, dia não dos meus A aquários. longo prazo, essa conta é muito fácil de se fazer, só que tem uma conta que pouca gente faz, eu até fiz um conteúdo no meu Instagram, que é a questão da sustentabilidade. Sim. Porque o Perlon, cara, se você jogar no seu lixo de casa, você não está evaporando com isso, ele vai para algum canto. E até a natureza conseguir degradar é uma loucura. Então, assim, além da sustentabilidade. Eu acho que a gente já pode entrar num tema importantíssimo, né? Eu vi que recentemente você bateu uma meta no Instagram de quantos mil seguidores? 40 mil. 40 mil seguidores. E aí, cara, as costas... qual que é o segredo? Qual que é o sentimento disso aconteceu? Não, sentimento de orgulho, sentimento de missão cumprida e sentimento, e por incrível que pareça, e pros boca de sapo que torce contra, eu posso falar que é melhor ficar, porque assim, eu tenho a sensação que eu só estou conversando. Estou falando isso porque o objetivo não é parar por aqui, Sim. o objetivo é ir cada vez mais a fundo, é levar o conteúdo cada vez mais de forma tranquila, é trazer para o hobby cada vez mais pessoas, é mostrar o aquarismo de uma forma diferente e fazer o possível para o aquarismo ser um pouco mais unido e de fato diferente mesmo, porque eu vou te dar uns relatos aqui, de vez em quando eu faço isso e me emociono, porque é relato pesado. Eu tenho relato de gente que parou de beber por causa do aquarismo. Eu tenho relato de gente que parou de fumar. Eu tenho relato de gente que parou de usar droga. Sim. E eu tenho relato de gente que ia cometer um dos atos mais absurdos e inimagináveis contra a própria vida, e o aquarismo devolveu não a vida, mas o discernimento para que ele não faça relato isso. assim também, cara. Então isso, na minha visão, quando você traz tudo isso e coloca numa balança, eu acho que a gente usa pouco o aquarismo para esse fim, de tentar de repente agregar o aquarismo para nossa saúde mental no momento que vivemos aqui, que é um momento crítico Delicado, de doenças de ansiedade, de síndromes, de depressão e tudo mais. O aquarismo é um santo remédio. Então, eu trago essa reflexão de vez em quando, que é assim, o aquarismo ele merece mais, o aquarismo ele podia ser mais difundido, o aquarismo precisava estar em lugares onde ele nunca está, o aquarismo poderia sim estar nas comunidades, o aquarismo poderia sim ser o cara da caixa d'água, ser o cara da geladeira tombada, ser o cara do tonel, só que ao mesmo tempo eu sei também que o aquarismo pode ser um aquário marinho que custa R$500 mil. Tá tudo certo. Então, essa é uma forma de você não elitizar o nosso hobby, porque eu passo isso como minha vivência. Eu comecei do jeito que comecei, com um aquário de 200 litros. Se fosse para começar do jeito que eu estou hoje, eu não começaria. Então, eu gosto de provar e me colocar à prova e falar, comece, porque se você se apaixonar, o céu é o limite. Eu tenho certeza que você abre exceções e encontra formas de conseguir ter o hobby de uma forma muito mais gostosa, e quem sabe são as formas que são prejudiciais para você hoje. O cara vai, falou do duzentão, comprei. Porra, me apaixonei, lotei de Oscar, não sei o que eu faço. Vou ter que comprar um de 600 litros. Porra, o que eu vou fazer? Assim, ó. A única forma de eu ter um de 600 litros é se eu parar de fumar. Já era, já tava É o meu último cigarro, velho. Assim. E é verdade. Pô, é verdade. isso é mágico. É E de verdade. fato é o que eu falo. Pô, cara, não, gente, mas eu quero passar para vocês que o aquarismo ele tem esse poder de realmente apaixonar a pessoa e de salvar vidas. E eu torço muito, e quem sabe no futuro a gente vai estar fazendo um outro vídeo aqui. Quem sabe com um aquário na escola, quem sabe com um aquário em posto de saúde. Eu brinco que precisa ter médico primeiro, mas quem sabe no futuro a gente consegue se organizar como nação Seria e maravilhoso. comece a entender que, pô, um aquário. Eu vou dar um exemplo. Imagine lugares onde você vai para P da vida. Você pega uma Sabesp da vida, quando você fica sem água, você fica P. Cara, imagine, sei lá, você chegar numa Sabesp e você se deparar com um aquário marinho de, sei lá, de 2 metros dentro da Sabesp. Tem um conteúdo desse, né? O Vini postou, eu não me lembro com que lojista, cara, e eu não vou falar o nome porque eu posso errar e aí eu vou ser injusto, mas com certeza tá no canal do Vini, né? Aquário Marinho Sem Grana, eles montando um aquário marinho pequeno, muito menor do que o meu, inclusive, com um casalzinho de peixe palhaço, que é o início do aquário marinho, com uma anêmona, numa casa de recuperação de dependente químico. Você viu esse conteúdo? Não Esse cheguei conteúdo, a ver, mas, pô, mágico, esse cara. conteúdo mágico, por quê? Porque foi uma ocupação pros caras, sabe assim? Que estão lá, infelizmente, né, com abstinência, mas eles já estão lá porque eles decidiram mudar. Sim. E aí o aquarismo salvar esses caras assim, o cara sair de lá, tô curado, aí o cara voltar pra poder cuidar do aquário. Pô, eu vou ter que fazer uma TPA.
Espetacular. Meu, toda vez que eu assisto esse conteúdo, Muito legal. me emociona. Eu vou te mandar o link disso daí. Caverna, mas assim, o nosso hobby, ele é maravilhoso, isso daí, sem sombra de dúvida, mas a gente é suspeito em falar, né? Porque a gente é apaixonado, a gente é dedicado, a gente tá em evento, mas você imaginava que você... Porque você é um cara que veio do bodybuilder, né? Depois a gente fala sobre isso, mas você era de um hobby totalmente diferente, aquarismo. Sim. Quando você entrou no aquarismo, para agora, né, que são 3 anos e pouquinho, quanta coisa mudou também para informação, né? Porque criação de conteúdo era muito menos, lojas eram muito menos, informação de produto e concorrência era muito menos. E quem diria que o nosso hobby, porque eu também tenho mais ou menos esse tempo de aquarista, ia ter uma feira focada e que se ia se tornar a maior da América Latina como a Reef Day. Isso é maravilhoso, dá um orgulho pra gente, tremendo, não dá? Muito, e não só isso, né? E eles entenderam que a própria Reef Day, o objetivo era mais a parte do aquário marinho. Tanto que tem o nome Reef. Sim, e hoje em dia o que a gente vê é exatamente isso, que existiu uma fusão e a Reef Day hoje ela puxa não só o aquário de água doce, como os répteis que estão vindo muito Os forte. lagos, Sim, sim. na Reef Então Day. isso é uma mudança, é praticamente uma alegria, uma vitória pro hobby. Eu acredito que quem sabe num futuro próximo existam. Eu falo muito isso, o aquarismo ele é muito forte se ele é unido e é por isso que a gente fala tanto da campanha de adesivo, fala Boa. da união, que não é sobre mim, não é sobre de repente o Munhoz. E eu falo muito isso até a pessoa que não gosta dos meus bigodes. Não faça por mim, faça o adesivo pelo aquarista, pelo aquarismo, porque os adesivos estão unindo o aquarismo. E a Reef Day entendeu que a união do aquarismo ela é tão importante que quando você divide e coloca só o marinho, você perde força. Sim, fica muito Você fala nichado. só do jumbo, você perde força. Mas agora quando você fala do aquarismo e pega os tentáculos, cara, se a gente se unir, me desculpa, o cachorro e o gato, eles não têm vez, cara. Eu tenho certeza absoluta, e isso eu não é nenhuma questão de utopia. Esse cara tá louco. Não tô. Mas agora quando você levanta a bandeira do marinho, desculpa, a gente perde pra hamster. E cá pra nós, o aquarismo marinho tem uns caras fanáticos. Agora, a galera do Água Doce tem uma galera apaixonada de verdade, Sim, assim, sim. porque a galera do Água Doce vai desde o Beta, King, Carpa, Disco, Jumbo, Muito, é uma infinidade o tremenda. plantado. Plantado que inclusive eu julgo como uma fauna diferente, né? Um hobby diferente. Sim. É o marinho, água doce e plantado. E esses três estão todos focados nessa feira, que inclusive agora chama Reef Day Aquário Expo, justamente isso, porque é uma exposição de aquarista. Eu acho que tudo que está dentro da caixa de vidro, inclusive os répteis, né? O gecko, todos esses Cobra também, todos forte. esses répteis também estão lá. Então assim, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de um hobby. Como quem gosta de carro, tem o Salão do Automóvel. Quem gosta de cachorro, gato, como você citou, tem lá a feira Pet. Agora a nossa feira, pô, os caras estão lá na gringa. Chega na gringa, os caras me contando. Os caras chegaram lá na gringa. Vocês não são lá da Reef Day? Ó, Legal. cara, isso pro Brasil é maravilhoso. Sim, Entendeu? sim. Tudo bem que seja um negócio dos caras, mas eu vou falar como robista, como criador de conteúdo. Isso pra mim é maravilhoso. Eu acho que só tem a crescer. E eu não sei o que você acha com relação a Não, isso. com certeza. Na minha visão, exatamente, precisa. E eu tenho certeza que quando a gente ficar muito mais forte, talvez consiga vir os subgrupos. Você entendeu? Sim, Que aí sim. você faz um evento especializado em jumbo, um evento Sim, especializado concordo, em marinho. concordo. Só que a gente, para conseguir fazer esses eventos de subgrupos, a gente precisa se unir primeiro. Porque só o marinho, infelizmente, é pouco. Agora, quando você traz todo o beteiro, pô, meu amigo, aí não tem para ninguém. E eu tenho certeza que a Reef Day entendeu isso. E, na minha visão, nos próximos anos aí, a gente vai ter uma mudança muito, muito diferente em relação a essa parte de É só união. é só começo, né? A Reef Day, apesar de já ter uns anos de estrada, mas quando eu escuto os caras falar, né? O Guilherme, que é um cara visionário, assim, do tamanho do mundo, quando eu escuto o Guilherme, cara, o Guilherme, ele é é o fundador, idealizador, ele com os sócios dele lá, mas o Guilherme eu posso dizer que é o figura central, né? Quando você escuta esse cara falando da forma apaixonada que ele fala sobre a Reef Day, cara, você fala, mano, eu quero estar do lado desse cara, porque eu tenho certeza que com essas ideias malucas que ele tem, vai mudar completamente o hobby. Então, pô, um abraço pra galera da Reef Day. Eu quis entrar nesse tema, porque acho que faz muito sentido com que o Caverna, o Guedes, eu também, venho propagando bastante. O aquarismo será unido. Tá difícil. Tá um pouco difícil, não tá, Não, Caverna? mas eu acredito que a gente é muito que devagarzinho sempre. E mais uma vez. Vamos na manha? A gente fala que o ego ele é chanfrado muito no ego. E tem algumas pessoas. Eu vou falar isso com tristeza mesmo. Aqui tem muitas pessoas que elas acabam não propagando a união com receio de perder aquilo que já se conquistou. Só que o aquarismo é tão grande que, cara, tem espaço para todo mundo. É como se, eu vou dar um exemplo aqui, é como se um jogador de futebol ele não quisesse olhar para o outro jogador de futebol da mesma função dele e ver ele como um amigo pelo simples fato de
não, Sim. se você ficar melhor que eu, você vai tomar minha posição. Que isso, cara? Não tem espaço para todo mundo, tem uma porrada de time, vai ter time pra tudo quanto é canto. Então, na minha visão, isso é uma forma muito medíocre de enxergar um hobby tão grande. Eu tenho certeza absoluta que quem pensa assim já tá pensando, eu brinco muito dos dinossauros de boca de sapo, que eles estão começando a ficar extinto, é a grande verdade, porque não dá para enxergar o hobby dessa forma. A gente precisa sim se unir e é inegável hoje, quando você trata do disco, que você é um cara que passa as suas vivências, traz os conteúdos, está Sim, entrando sim, na sim, parte sim. do marinho, é inegável que alguém que não crie disco não enxergue isso. É inegável que você, mesmo que não goste de mim, não consiga entender que o objetivo não é só para mim, o objetivo é difundir o nosso hobby Sim, e que através do Oscar, quem sabe, o cara vai ter o aquário plantado, vai ter o sim. aquário de Aruanã, de Datinoide. Então, a gente precisa entender que esse tipo de ação, ela precisava. E eu tenho Boa. certeza absoluta que nos próximos anos a gente vai ficar muito mais unido. 700 parceiros já são na campanha de adesivo. A gente vai falar dessa campanha de adesivo agora. Então, se você já chegou até aqui, já deixou seu like, comenta. Se você só fala mal do Caverna, não vem falar mal de mim, por favor. Agora a gente vai chegar naquele momento que tá todo mundo ansioso. Você quer saber do futuro da Caverna? Agora é a hora. Campanha de adesivo. Hoje já passamos de 700 parceiros. Sim, 700 parceiros, eu posso falar que a grande maioria são pessoas que não tinham Instagram, são Foram apenas feitas. hobbyistas e foram incentivados a começar a fazer conteúdo com o objetivo de agregar e engrandecer o hobby, sem julgamento. Pô, cara, eu tenho receio, as pessoas falam que eu faço tudo errado. Cara, Não fala o que você importa, não faz. importa. Até porque se a gente tiver mais pessoas falando de aquarismo, a tendência é que surjam novos aquaristas. Pelo menos Top. para mim essa é a equação. Tem gente que fala que não. Dependendo da pessoa que está falando de aquarismo, a pessoa vai ver, tá fazendo tudo errado. Desculpa, irmão, é uma forma muito simplória e errada de enxergar. Eu enxergo de uma outra perspectiva. Na minha visão, para a gente conseguir fazer com que o hobby ele ganhe força, a gente precisa de pessoas, de volume. Eu quero que Boa. surjam aquaristas de tudo quanto é canto. E depois eu falo para você de uma forma urgente, e eu faço isso, a gente vem batendo no conteúdo e ensinando essa galera. Mas não tem como você ensinar 5. Eu prefiro ter 1 trilhão Sim. que está começando errado e se apaixonou, e você está ensinando que para quem sabe juntar 1 milhão. Agora não, eu prefiro que surja 4 aquaristas que sabe fazer as coisas, do que surgir um monte que não. Desculpa, o hobby vai acabar desse jeito, cara. Quantas cartinhas você já enviou? 7 mil bateu recentemente. Você começou essa campanha Com, preenchendo. com o meu adesivo, o meu adesivo, eu queria distribuir o meu adesivo. E fiz a cartinha, falei, vou fazer. É legal essa história. Eu fechei minha primeira parceria com a Nutricom. Fiquei o primeiro mês sem gastar dinheiro com ração. Falei, pô, que bacana. Vou devolver pro universo. Olha, pensa bem, a primeira. Isso é legal de falar, que ninguém vê. Os boca de sapo falam, mas não me acompanha. O primeiro mês que eu não gastei com ração, eu falei, eu vou devolver pro universo aquilo que ele me deu. Então eu falei, vou fazer um adesivo, comprei o meu adesivo, fiz 1.000 adesivos e falei, vou distribuir o meu adesivo. Eu arquei com 315 cartinhas. Gastei na faixa de 1,5 pau. A véia quase me matou. Você tá de sacanagem. O primeiro mês sem gastar com ração, você gasta 1,5 pau com adesivo. Que já é muito mais do que você gastaria com ração. Sim, muito mais, porque eu pensei que ia vir 15 cartas, não 300. Mas aí a galera pediu. O pessoal pediu. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, beleza. Só que as pessoas continuavam me pedindo, pô, bacana, e tem adesivo seu ainda e tudo mais. E aí eu comecei a pedir a ajuda do frete, que eu falei, cara, eu não vou conseguir aguentar se eu arcar com tudo, né? Então eu comecei a pedir ajuda do pessoal do frete e tudo mais, e aí a coisa foi tomando uma proporção, e um belo dia chegou um amigo e falou, pô, cara, se eu fizer o meu adesivo, você não quer. Você não Coloca na distribui? cartinha. Eu falei, quem entrega um, entrega dois. E eu falei, cara, que legal, né? Aí veio um outro terceiro. Falei, pô. Aí eu conheci o Guedes. Aí eu falei pro Guedes, falei, cara, vou fazer um adesivo diferente aqui de manutenção e tudo mais. Ele falou, não, eu entro com você. Vamos fazer. Aí a gente fez o adesivo da manutenção. E a manutenção tá como eu acredito que deve ter. Devo ter, tá no tonel. Aí fiz também esse adesivo do Guedes. Então chegou. Aí fechou uma parceria com o Tuba. Aí o Tuba falou, cara, eu vou fazer os meus adesivos. O que você acha de entregar junto? Eu falei, cara, top. Então chegou uma hora que o meu, o da manutenção e o do Tuba. E o desse amigo. E eu falei, pô, 4 adesivos, não sei o que lá. Começou a bombar. Sim, aí o pessoal que fazia cartinha, eu falei, cara, eu tô fazendo aqui a mesma coisa. Você tá fazendo como? Ele falou assim, não, eu tô gastando com frete, né? É o seu? Não. Ah. Acho que é. Alô, já te ligo já. É ao vivo, ao vivo. Aí eu fiz exatamente isso. Aí peguei e falei assim, cara, você não manda pra mim que a gente unifica e coloca tudo num só. Pô, gostei da ideia.
Aí foi 2, 3, 4, 5, 6, aí chegou uma hora que tinha 10 adesivos, chegou uma hora que tinha 15, e aí a coisa não parava. Aí o pessoal perguntou, como é que faz, Caverna? Eu falei, cara, faz o adesivo e E me manda manda. aqui. Mas pô, o parceiro que manda, por exemplo, eu já mandei, eu sei a resposta, não tem custo. Não, É só custo o custo de ele zero. mandar os seus adesivos Custo pra lá. zero, custo zero. Inclusive teve muita gente que falou, não, cara, pô, cobram alguma coisa a mais. Você tá às 3 horas da manhã preenchendo cartinha e tudo mais, isso não é justo e tudo mais. Eu falei, cara, o objetivo não é esse, até porque o cara vai ter o custo para fazer os adesivos e o custo para mandar para mim. O objetivo não é esse. E outra, quem de repente paga e arca com o custo é o próprio cara que pede, que é o valor do frete, e eu não vou mentir, tem o valor do frete, Tem tem a um. cartinha, tem a Tem, cola, tem, tem, tinha, né? tem. Então eu cobrava sempre uma merrequinha a mais para arcar com esses Marcar. custos de ir até o lugar e Não, tudo tudo mais. é custo. E ficou uma coisa assim insustentável, porque eu preenchia na mão, que nem você falou, e aí uma pessoa plantou uma sementinha na minha cabeça e falou, Caverna, vai facilita, vai chegar uma hora que um negócio tão legal, você vai cansar e vai parar. E na correria do dia a dia você Sim. podia. Não, Isso eu estava ia parar, acontecendo. eu ia parar. Hoje, do jeito que eu tô hoje aqui, não ia dar pra continuar. Ele falou, cara, põe na Shopee, tenta entregar, você cria um link, cria uma página lá, põe lá na Shopee e o cara vai e compra, então você só organiza. Falei, cara, eu vou tentar, mas aí eu falei, pô, ia ser, o que que eu fazia? Eu preenchia tudo, juntava 100 cartinhas e ia no correio. Na Shopee você preenche, entrou o pedido hoje, eu tenho até amanhã para postar, Mesmo que seja uma só. mesmo que seja uma. Então, querendo ou não, ficou um pouco mais corrido nisso. Mas aí dissipa, né? Porque vem 5, 6, 7, então nunca é uma montoeira. E ficou muito melhor, não vou mentir. Acabou ficando muito mais fácil, ficou mais intuitivo. E aí a coisa tomou uma proporção absurda. Só pra você ter uma ideia, hoje a carta eu contei, tava com 59 adesivos. Caraca, pacoteira mesmo. Então o cara entra na Shopee, paga R$10,90, que eu coloquei esse valor pensado no valor do frete, que o cara usa o cupom do frete grátis. Ele paga R$10,90 de frete e recebe praticamente o adesivo de De grátis. 60 parceiros numa única Que vez, que vai legal. acabando. Tem gente que vai fazendo adesivo E diferente. você virou tendência, né? Porque, como você disse, vários parceiros fizeram adesivo pensando na campanha. A própria feira lá, a Riff Day, tem um momento de troca de adesivo. Você vai no evento, a galera tá lá com seus Sim, adesivos. Assim, sim. eu tô mandando fazer o meu adesivo. Pega aquele microfone pra mim te mostrar. Aqui, ó, foi pensado justamente na campanha. Os meus adesivos Sim, sim. colados no meu microfone são adesivos que foram, não sei se ainda tem, mas. Não, já acabou. É, já então, acabou. já tem que mandar fazer, tá vendo? Já me deu uma multa aqui. Mas essa é a ideia. E eu só fiz adesivo, eu tinha já um logo pro meu perfil. Mas adesivo para entregar foi depois da campanha, Sim. sem sombra de dúvida, Sim. a campanha foi esse divisor de água. E hoje a caverna de Oscar, o futuro dela, para quem quiser conhecer, como que tá essa história, porque tá todo mundo aqui no meu ponto me enchendo o saco querendo saber isso. Posso ir ainda lá conhecer? Como que Pode, funciona inclusive qualquer deve, né? dia? Eu falo hoje em dia a gente está eu tô muito envolvido na operação, sempre tive, mas hoje eu tô mais. E aí vale a pena você de repente me mandar uma mensagem no Instagram, marca direitinho para ir. A gente está fechando o restaurante hoje das 3 às 6, de terça a sexta, porque segunda-feira fecha, e de final de semana das 16 às 18. Então, próximo desse horário, daria muito bem para a pessoa ir, de repente almoçar, e aí na hora que o restaurante fecha, a gente vai, Mas isso mostra, combina via chat. combina no direct, tudo mais, tem Boa. muita gente que me chama, e dá para conhecer sem problema nenhum. As pessoas também, muita gente me pergunta, pô, cara, eu queria fazer um vídeo, queria fazer um conteúdo. Se for um conteúdo igual a gente tá fazendo mais complexo, aí tem que ser uma segunda-feira Tem que que tá combinar, fechado. tem que armar. Aí a gente faz isso. E a gente eu cheguei numa decisão, na verdade assim, é o que eu acabei de falar para você, o aquarismo ele caiu na minha vida de uma forma inusitada e diferente, e tudo que a gente faz pro aquarismo a coisa começa a dar mais certo do que errado, e o restaurante começou a vir no inverso. Então hoje eu tenho meu irmão que trabalhava com a gente, que foi fazer outra coisa da vida, eu tinha minha esposa que trabalhava com a gente, que foi fazer uma outra coisa da vida, eu tinha meu tio que trabalhava com a gente, que se aposentou. Ficou eu e o meu pai, e periodicamente é aquilo que eu te falei, a gente monta uma equipe, perde metade da equipe, monta uma equipe, perde metade da equipe. E a gente já está nessa rotina faz 21 anos. Então ficou meio que insustentável, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. E qualquer decisão que eu tomasse, infelizmente a caverna não ia mais continuar. Pô, caverna, mas por que você está falando isso? Eu falei, imagina que a situação hoje era, eu vou assumir o restaurante, até porque meu pai também já é aposentado, já está cansado, eu não conseguiria mais brincar de aquarismo. Não tem como. Não ia dar, até porque eu ia ter que fazer o que eu faço, ia ter que fazer o que meu pai faz, então era uma situação muito complexa de você assumir de fato um restaurante e, enfim, dar continuidade a algo que está dando muito certo. Só que ao mesmo tempo é algo que já é muito difícil, já é muito cansativo, já é muito desgastante e chegou uma hora que é assim, não é o que eu quero. Aí você me vai me perguntar assim, pô, cara, Não é o que te dá mais prazer não, profissionalmente. eu sempre fui o cara que Entendi. eu nunca fiz o que eu gosto, eu sempre gostei do que eu fiz. Então eu sou o cara que se você falasse, Entendi. pô, Caverna, mas você tá no restaurante há tanto tempo, acabei de falar pra você, eu sou o cara hoje que, eu sou o melhor cortador, e eu tô falando isso não pra querer me enaltecer, Não. porque eu me preparei pra isso, exatamente pra ter a Se confiança da faltar, equipe. se faltar alguém, você tem que estar pronto, porque aquela Exato. função tem que ser preenchida.
Então eu sou o cozinheiro, sou o cortador, sou o cara que quando precisa limpa, sou o cara que precisa atende, sou o cara que faz entrega e procurei ser o melhor no que eu faço. Maravilha. Só que é o que eu falo, você gosta de fazer isso? Por muito tempo eu me enganei. Eu falei que gostava. Só que hoje, depois que o aquarismo caiu na minha vida, eu posso falar para você que eu aprendi a gostar do que eu faço para manter a minha vida um pouco mais tranquila e não chegar em casa bater no pino e falar que eu estou fazendo aquilo que eu odeio. Então, eu me enganava. Então, eu tive que fazer essa escolha. E aí, Caverna, mas e ao contrário? Se eu, infelizmente, saísse fora do restaurante e tudo mais, saísse fora da caverna, a caverna ia acabar porque outra pessoa ia assumir o restaurante Sem e dúvida. não teria que ficar ali. Então, eu fiquei numa sinuca de bico. Eu não tinha muito o que fazer. Foi quando eu tomei a decisão de conversei com meu pai primeiro e tudo mais, da não permanência do restaurante e a gente ia tentar fazer o que poderia fazer para ou vender ou de repente pegar um horário X, um dia X, um período X para ficar menos crítico e encerrar as atividades. E aí você fala, caramba, como é que você vai fazer isso? Eu posso falar para você que eu sempre fui um cara muito programado, eu sempre tentei de repente usar os meus alicerces, né? Eu jamais pularia de um avião sem ter o paraquedas nas costas e saber que ele vai abrir, né? Então nunca. Então eu tenho os meus alicerces e tudo mais. Então talvez num futuro o objetivo é não viver. Eu falo, tem muita gente que fala que é viver do aquarismo. Não, eu não vou viver do aquarismo, eu vou viver daquilo que eu projetei para mim pensando nesse momento, mesmo que o aquarismo não viesse da minha vida. Só que eu tenho certeza absoluta que o aquarismo é algo que me dá prazer. Então, o meu objetivo é montar uma loja? Não, eu não quero montar uma loja. Eu sou comerciante, eu jamais quero voltar para o Você vai comércio da ficar, forma vai trocar os insana. seis por meia dúzia. Isso, eu quero fazer algo diferente. Eu posso falar para você hoje com toda certeza que pô, eu não queria mais trabalhar. Eu quero me divertir. Eu não Você quer quero. finalmente fazer o que gosta. Exatamente. Aí você fala, pô, Caverna, mas e o dinheiro? Cara, eu tenho certeza absoluta que quando você consegue o equilíbrio de ter pelo menos as suas contas pagas e começa a fazer aquilo que você gosta, o dinheiro ele vem. Ele vem de uma forma diferente. Tem gente que fala, esse cara é louco. Concordo com você, penso com isso todo santo dia. Ultimamente, nesses tempos, não estou conseguindo dormir com insônia, preocupado, porque por mais que eu procuro falar que está tudo bem, a família, as pessoas ao meu redor falam, você é um cara louco, cara. Maluco, né? Você é maluco. E eu brinco muito isso, que a loucura e a genialidade, elas andam muito próximo. Então eu vou tentar fazer essa parada. Eu devo isso para mim. Você está muito próximo de fazer 40 anos. E eu lembro que, assim, numa das conversas com minha própria família, eu tinha falado que quando eu tivesse 40 anos, eu ia me programar para não continuar com aquela rotina insana. Eu ainda estou com 38, eu teria mais 2 anos aí de lenha para queimar no restaurante para fazer esse pé de meia de uma forma um pouco mais coerente para a coisa acontecer. Não foi assim que o destino quis, a gente perdeu algumas peças, tá ficando muito difícil. E é muito legal, porque exatamente no momento que eu passei, eu bati os 40 mil no Instagram. Então é um número que ele tem um significado muito, muito diferente na minha vida, porque eu falei, eu não sei, eu acho que eu comentei com você uma vez, mas assim, eu nunca fiz uma festa, eu fiz uma festa de aniversário, mas eu sempre comentei para minha família, falei assim, eu vou fazer uma festa de Só do aniversário. 40. Quando eu fizer 40 anos, eu vou fazer um pé de meia, vou tentar. Inclusive, eu comecei a guardar dinheiro pensando no meu aniversário. Não sei se eu vou fazer a festa agora, mas eu comecei com esse objetivo. Usa na minha, se você quiser. Manda pra mim. E aí a coisa tá mais ou menos nesse pé. Provavelmente a caverna vai ter um fim, só que na verdade não vai ser um fim. Eu brinco que o aquarismo não vai ganhar um soldado, vai ganhar um tenente, um general, até porque o objetivo é esse. Um fim, provavelmente, naquele local. Mas a ideia é continuar Caverna de Oscar Caverna de Oscar. num local Sim. ou só com uma figura? Não, não. No local. O meu Com objetivo... os 16 aquários, talvez mais. talvez. Joga Que assim, fora aquelas porra emendada, meu amigo. Joga fora aquilo lá. na verdade, meu. na verdade o objetivo não é carregar, muito pelo contrário. Eu acho que hoje na caverna tem acho que 3 aquários que vale a pena. O aquário que eu ganhei da Aquile, eu tenho um outro aquário de 200 litros, tem as bases da Brevitec, que são de aço inox. Você sabe e que tem esse o aqui que aquário tá aqui junto. atrás vai um dia pra caverna. Você sabe disso. Você É que muito manda. provável em agosto. Você que manda, que aqui eu sei que vai vir projeto novo. Então aí eu vou precisar mandar esse meu xodó pra algum lugar aonde eu vá frequentar. Então vai ser um aquário meu na caverna. E o objetivo é o seguinte, porque o que está acontecendo com a caverna, mas tem que petar isso. Como é que você vai manter um lugar? Eu não vou mentir, eu tô diariamente conversando com as pessoas que acreditam nesse meu projeto, que acreditam nesse meu futuro. Eu tenho hoje alguns patrocinadores que de fato não são mais patrocinadores, são pessoas que ajudam Parceiro, a caverna a sobreviver. E eu posso falar que assim, em cima das minhas lágrimas neles são alegria. Graças a Deus, você se doando meio período ou um terço do período, já esse cara, imagine você fazendo isso, cara, vamos lá, a gente apoia e tudo mais. Então hoje eu tenho muito parceiro E que esses apoia esse parceiros projeto. apoiam Sim. esse seu projeto, mas eu posso dizer, né? Essa sua loucura. Eles estão com você. Falam, meu, vambora. Sim, cara, caverna, na hora que. E assim, é muito difícil hoje começar a falar pra você de futuro, porque o que acontece hoje? Eu ainda tô lá. Então eu tô lá. Se eu vacilar, eu me queimo. Então é difícil você começar a querer pilotar um avião sendo que você está andando a pé.
Então você tem que tomar cuidado. Então eu ainda estou no restaurante, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho os Ele meus afazeres. continua fazendo as coisas, né? Não, Não parou. a peteca não caiu ainda. Não caiu, e ao mesmo tempo aquilo que eu falei para você, mas ao mesmo tempo eu não quero me abdicar do meu futuro, porque se eu fizer isso, talvez eu perca a mão. E é por isso que está tão puxado, difícil esses tempos. Eu entendi. Porque quanto mais eu trabalho no restaurante, eu me obrigo a trabalhar triplicado pensando no que eu vou fazer no meu futuro. Então eu tenho isso comigo. Então tá mais ou menos nesse pé. Caverna, mas você tem algum prazo? Não, não tem prazo. Provavelmente eu acredito que vai um pouquinho aí até depois de abril e tudo mais, até a coisa acontecer Já, né? oficialmente. Já daqui a pouco. Daqui um mesinho, ou quem sabe daqui 60 dias e tudo mais. E eu já, depois disso, aí eu preciso começar a pensar para onde eu vou. Tem algumas propostas de gente mais louca do que eu, De ir pra um lugar. que gostaria muito, falou, Caverna, você vai viabilizar o meu projeto. Que legal. Então, assim, eu vou te dar o que você tem na caverna hoje, porque a minha sustentação está aqui, só que eu não tenho hoje a condição de vir. Você vindo com esses seus parceiros, você viabiliza. Então, a gente vai unir o útil ao agradável. Então, eu estou com isso. Tem Legal. alguns projetos também que eu gostaria muito de fazer na caverna. Uma coisa que eu sempre falei que não gostaria, mas talvez eu faça, que é o próprio curso. Pô, mas um curso, caverna? Você não é biólogo, você não tem lugar de fala. Um curso, você ministrar esse curso. Um curso que eu falo que é o seguinte, é um, é um produto online, tem um nome, esqueci o nome agora. Mas enfim, é um curso que eu falo para você das minhas vivências, de tudo aquilo que eu aprendi no aquarismo. Boa. Com aulas, eu vim aqui, faço, sei lá, 15, 20, 30 vídeos, mostrando tudo aquilo que eu aprendi, que eu fiz para conseguir fazer com que a caverna seja sucesso e quem sabe colocar alguns tentáculos. Até porque eu posso dizer que a gente saiu do zero para os 40 mil. Quem sabe, de repente, uma brechinha para te orientar, se você quiser. Até no fazer YouTube, conteúdo. por exemplo, Sim, você sim. cresceu no YouTube Sim, já tava batendo 5 mil. de forma orgânica e bem sólida, né? Sim, sim. Isso é muito legal. Então, quem sabe faz um negocinho desse, quem sabe faz alguma coisa direcionada para edição. Seria muito legal. Eu falo muito isso, que é você criar um esqueleto de um infoproduto, chama. Infoproduto, que é você fazer um produto digital, você vender um curso digital, só que eu não queria um curso. Eu vou falar mais uma vez, eu sou meio louco, genialidade e loucura anda lá. Eu queria fazer algo inovador, algo diferente. Eu queria que você sentasse no final de semana, do mesmo jeito que você assiste sua série, na hora que você colocar no curso, é pro Lucas sentar com você e dar risada, pra própria Adriana sentar e dar risada, só que ao mesmo tempo você falar, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso. Preciso fazer aquilo. Então, ao mesmo tempo, eu quero fazer algo diferente, não é aquela coisa chata e maçante, porque quando você compra um curso, na maioria das vezes é uma aula. É difícil uma aula não ser tão agradável. Só que eu quero que você tá com o seu filho lá, o seu filho vai falar, ai pai, deixa eu pôr no desenho, ele vai dar risada com você. Mas não é parar os seus conteúdos que você faz no Instagram, no YouTube, que você ensina muito também no Instagram, você não vai parar de ensinar. Não. Só vai ser de uma forma mais passo a passo efetivamente. Eu quero concentrar tudo aquilo que eu tenho de forma orgânica, de uma forma fácil para você achar. É isso. Tudo que eu vou ensinar no meu curso está de graça, já está aí nos meus conteúdos. Entendi. É só você encontrar. Ah, Caverna, mas tá Só vai virar um difícil. manual bom de busca. Exatamente, pronto. Eu Como vou ciclar um organizar. aquário. É Tá lá. isso, isso. De vez você procurar lá no seu perfil, Já como tá lá. ciclar, qual mídia usar, entendi. Muito Isso, louco, isso muito que louco. eu quero fazer com esse objetivo. E nada mais do que a sua vivência de Sim, 4 anos, sim, sei sim. lá. Eu acho que não tem ninguém melhor do que você. Eu tomo muito cuidado de falar assim, ó. Tem o jeito que eu crio os discos, tem o jeito que o fulano cria os discos e tem o jeito que você vai criar. Sim. Porque talvez o seu jeito seja o jeito certo. E eu posso falar pra você que eu recebi, eu acho que, olha, eu ia falar dezenas, mas eu acho que passa de dezenas. Chega muito próximo das milhares de mensagens que eu recebo, sabe como? Falou, Caverna, eu não queria aprender a criar Oscar. Eu queria aprender do jeito que você queria. Eu queria Foda. aprender com você ensinando. Foda. Sabe o que eu recebo muito? Caverna, pelo amor de Deus, mano, cria um beta. Falei, mas não é o que me dá tesão. Pô, mas eu gosto de você ensinando a criar beta. Tem gente que ensina, mas eu queria ver Entendi. você ensinando. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então tem muita gente que fala isso. Então isso me deu o impulso de falar, cara, não é pelo conteúdo. Então tem muita gente que já cria Oscar, mas que vai pegar pra. Pô, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Esse cara é engraçado pra caramba, vamos ver o que sai daí. Então esse é o objetivo de montar de repente o curso. E uma outra coisa que talvez, dependendo do lugar e do espaço, que eu vou projetar também, isso é uma coisa que está muito claro, você vai entender que tudo vai fazer sentido. Isso que você está fazendo aqui é algo que realmente eu gostaria de me aventurar. Eu Então você acho vai incrível. entender porque eu falo que hoje eu tenho... Cara, eu parei para ter uma base. Eu já fiz aproximadamente 1.600 lives no YouTube. No Você é o cara Instagram. da live. Exato. Você é o cara Então da isso, live. na verdade, por que você começou com as lives, Caverna? Na verdade, eu comecei a fazer live com o objetivo de criar um estágio para fazer o meu podcast. Eu queria Legal. aprender a conversar comigo mesmo e ao mesmo tempo ser um cara onde as pessoas tenham vontade de assistir, uma pessoa que consegue prender a sua atenção pelo carisma e pelo conteúdo, é lógico. E eu queria, o meu objetivo era esse, de me testar e de tentar criar algo diferente.
E você puxando para um podcast, eu vou falar um negócio para você que isso me deixa muito triste, porque a gente ainda não tem hoje um podcast diário. Não tem. Você pega hoje qualquer tema. Por mais que tem gente que fala, não, tem fulano, tem Beltrano. Eu posso falar para você que pode até ser que tenha. Mas hoje você pega. Eu O vou dar um cara exemplo. focado no podcast, um programa diário, não tem. Uma hora do meu dia vai ser, olha, todo dia tá horário, vai ser as notícias do aquarismo. Então, o cara que vai montar uma loja em qualquer lugar, ele quer de repente, sei lá, ele quer que alguém fala, pô, quem tá Muito assistindo legal. quem? Então, de repente, o cara procurar e falar, pô, eu sei que lá esse cara é um Tem aquarista e vários tal. caras muito bons que fazem várias lives com muito conteúdo bacana, mas realmente diário, com as fofocas Fofoca, aquarísticas. loja que vai abrir, Em promoção, evento. realmente não tem. Eu acho que você se daria muito bem, até por um bom relacionamento que você tem com todo mundo. Eu acho que seria muito legal. E vou te dizer mais, cara. Eu sou um cara que te apadrinharia nisso numa boa, porque eu sei a qualidade que você tem do seu conteúdo, eu sei a dedicação que você faz. Eu quando comecei com essa ideia do de carona, eu sou muito cara de pau, sabe, ô Caverna? Você sabe Sim, dessa história. sim. E eu sempre falava assim, eu quero muito ter um podcast, eu quero muito fazer algo de entrevistas. E você, o Guedes e o Mustache, que é quem eu vou dar esse parênteses maior, sempre foram os caras que falaram, meu, você tem que fazer. O que que tá faltando? Vamos agora! Sim, sim. O de carona começou. Olha, eu me entrevistando de novo, né? O de carona começou eu indo fazer um trabalho numa loja em Campinas com o Mustache e eu manifestei esse sonho pra ele, Mustache, um beijo, porque você e o Guedes sempre falavam, não, vamos fazer. Faz, mas eu enrolava vocês. Falava assim, não, vamos ver qualquer dia. E um dia eu comentei com o Mustache, falei, Mustache, eu tenho esse desejo de fazer, só que eu não sei por onde começar. Você não quer me dar uma dica? Ele falou, põe seu celular aí no carro, liga a câmera, Não, não. começa. É Cara, isso. foi É isso, cara. exatamente isso. Então, assim, do mesmo jeito que o Mustache, né, com a sua generosidade, me incentivou, me deu o caminho, me mostrou o que fazer, o que não fazer na visão dele. Eu também, cara, te dou total apoio. Eu acho que você Não, tem que fazer eu posso falar para você e tem que ir embora. e o meu foco, que quando você fala podcast, você relaciona muito com entrevista. E o nome? Então, eu não pensei ainda. Eu só tô Caverna falando. pode? É, Pode caverna? já deixa aí o nome que você pensa aí, porque o objetivo não é entrevistar, sabe por quê? Café com Porque caverna. Chá de chá de- camomila com caverna. ia ser maneiro, ia ser maneiro. Muito legal, Ia ser cara, muito maneiro. legal. E o objetivo, não que não é o objetivo, mas o meu foco não é isso que a gente está fazendo aqui, de entrevista. Não estou falando que eu não Não, vou, não, não, vou não, sim, fazer. sim, sim. Porque eu acabei fazendo esse estágio nas lives, então eu aprendi a falar muito comigo sozinho. É onde é bom. Eu falo para você porque às vezes eu faço live com outras pessoas, nada contra você que Então participa. é um já vlog, não é um participou. podcast. Isso, mas o que eu percebo aqui, que o modelo que eu criei nas minhas lives, ele vai muito bem comigo sozinho. Sem dúvida. Quando eu trago alguma pessoa, quem está habituado a assistir as minhas lives, ele sai fora. Porque é o seguinte, o objetivo é o cara de repente estar ali com as minhas loucuras. Então, eu tenho um cara, acho que tem muito policial, tem aquele Fala Glauber. Sim, Tem uns sim, sim. caras que tem. Acho que o Monark fazia muito isso, ele também fazia as entrevistas, mas ele costumava fazer também as lives. Ele é provavelmente um co-host, alguém que mexe no. Então ele vem trocando ideia com você. Você automaticamente atrás do computador ou do telefone, você tá ali mandando algumas mensagens, então a pessoa passa por você e fala, ó, câmera, fulano de tal falou tal coisa aqui. Muito legal. Então a gente faz isso. Então talvez esse seria um caminho e eu percebo que no aquarismo não tem alguém que faz isso. Acho que em entrevista eu já falei isso pra você. Você tem muita a facilidade que eu tenho de fazer o que eu faço sozinho, você tem essa facilidade da entrevista. Acabei de falar, não estou falando que isso não significa que você um dia, eu já te cobrei isso, Sim. pô, abre o que você está fazendo aqui, você mesmo falando com você mesmo. Pô, cara, eu não me sinto bem. Mas eu falo muito isso para você e eu me sinto muito mais à vontade. Do mesmo jeito que quando eu vou nas entrevistas, eu tive que me policiar. No início é muito difícil, sabe por quê? Porque eu não dou ponto de descanso nas minhas lives. Uma das coisas, as minhas lives são muito dinâmicas. Então quando você vai fazer uma entrevista, você tem que aprender a morder sua língua. Porque senão você fala sozinho. Então a ideia é você, de repente, dar as pausas para que a pessoa entre, converse com você. Então é Tem que aprender, diferente. É aprender. diferente você fazer as lives sozinho e fazer a live com alguém. Então, mas é mais ou menos esse caminho, talvez que o futuro trilhe. Outra coisa que muita gente já me cobrou, pô, cara, minhas lojas. Não é o meu foco, mas nada impede, de repente, de eu visitar as lojas, de fazer um trabalho diferente. Eu falo isso que hoje a gente tem muita gente do Marinho que faz isso, mas hoje eu falo muito que o aquarista que virou lojista, ele está lá focado no peixe Oscar, ele recebeu um lote, sei lá, com 50 Oscar diferenciado. Ele tá doido para mostrar pro mundo que os Oscar chegou. Quem é que ele chama para ir na loja dele para dar uma divulgada dos peixes Oscar? Eu te falo, não tem hoje, cara. Não tem. Então, pô, Caverna, você não faria isso? Não é o meu objetivo. Só que eu percebo que, cara, eu conseguiria essa fazer necessidade. isso. Sim. Isso é importante pro hobby, é mostrar o conteúdo para você, ou até mesmo ajudar o lojista
nessa parte de divulgação. Porque o lojista ele acaba direcionando o marketing dele para ele mesmo. Quem é que faz o marketing da sua loja? Eu no meu Instagram. Mano, não tem mais ninguém? Não, não, pô. Eu sou empresário. Eu sei que como é importante você pegar que seja uma quantia do seu faturamento para investir no marketing. Legal. Então isso numa loja é importante. E ao Então mesmo tempo- é viver profissionalmente do aquarismo, mas nas suas diversas camadas. Sim, É sim, isso. Não, sim. não no aquarismo lojista, não no aquarismo criação. É viver do aquarismo nas suas diversas possibilidades, diversas Sim. camadas. Eu acho que vai dar muito bom. E Eu em acho que eu cima- tenho certeza. E em cima da minha verdade, eu posso falar para você que talvez, tirando um pouco da parte chata e talvez da parte um pouco mais estragada do hobby, Caverna, explica melhor. Até porque você ter a obrigatoriedade de ir numa loja vender um produto acaba se tornando algo não prazeroso. Sim. Então isso está, num primeiro momento, até porque eu acabei de falar para você, a gente vai fazer uma mudança muito drástica, eu me preparei para isso, mas não gostaria de repente de me vincular muito à venda propriamente dita. Como assim, Caverna? Ser um representante máximo de uma marca X com o objetivo de vender a marca. Chegar na sua loja, vou dar um exemplo. Eu já tenho algumas propostas e tudo mais de fazer algo diferente. O pessoal fala muito que eu tenho a face da Nutricom. Mas o meu objetivo, eu posso falar para você, é você tirar o Neymar do ataque e pôr ele no gol. Não, deixa o Neymar no ataque metendo bola pra rede. Pô, cara, mas você ia ser um ótimo Você goleiro. tem a cara da Nutricom mesmo. Mas me falaram, você ia ser um ótimo goleiro. Eu falei, cara, mas me deixa no ataque, fazendo um ataque. Nada impede de que eu faça isso de uma forma esporádica, mas eu não queria. Também, né? Sim, mas não Concordo. queria ser algo. Eu quero continuar fazendo. Eu falo que a primeira meta minha não é fazer algo a mais. É continuar fazendo o que eu estou fazendo, o que está muito difícil ultimamente. Entendi. Então essa é a minha primeira meta. E quando a gente conseguir ficar mais livre, quem sabe se aparecer outras atividades e tudo mais, a gente consegue agregar. Mas eu quero manter o que eu estou fazendo, de fazer as lives, fazer os meus conteúdos, divulgar as marcas de uma forma diferente, inteligente e extrovertida. Não aquele conteúdo maçante e ao mesmo tempo sempre relacionar aquilo que eu vivencio. Não, outra coisa que é interessante passar para você, eu não gostaria de falar de produtos. Eu vou dar um exemplo aqui. Como que eu, na minha ciência, vou falar de um sal, sendo que eu nunca usei Nunca sal. usou sal. É. O sal para marinho, como que você vai ter, de repente vai falar, cara, é o seguinte, então a gente vai fechar uma parceria bacana aqui, você vai falar do meu produto. Eu falo, mas que produto é esse que eu nunca ouvi falar? Você precisa usar primeiro. Entendi. Então eu não gostaria de trazer isso de uma forma que não é a forma que eu sempre fiz. Eu quero falar daquilo que eu acredito. Você fala, pô, aí já me falaram, pô, você vai perder dinheiro até umas horas. Isso é difícil das pessoas ouvirem. Eu não tô indo atrás do dinheiro. Se eu fosse atrás do dinheiro, eu continuava com o meu restaurante. Até porque eu perdi o meu irmão, que era o meu sócio. Meu pai está querendo se aposentar. Eu poderia hoje tocar o meu restaurante sozinho e, de fato, ir atrás de dinheiro. E guardar tudo pra você. É isso. Simples assim. Monto uma estratégia, quem sabe, de repente, arco com os maiores problemas, mas consigo montar uma equipe. Mas eu posso falar para você que eu não sei porquê, eu vou falar isso para você num futuro, quem sabe. Cara, o aquarismo me escolheu. E eu não sei porquê. É um propósito. Pronto. Você fala a palavra que eu sempre falo. Eu quero viver um propósito. A sensação que eu tenho. Legal. Eu não sei se você é muito religioso, eu tenho a minha religião, mas de uma forma muito mais tranquila. Nunca fui um devoto. Mas a sensação que eu tenho é que é um chamado, cara. Eu escuto, de vez em quando eu escuto e falo, meu, não é possível. Eu tenho a sensação de dia após dia que eu continuo fazendo o que eu tô fazendo, eu tô perdendo tempo, O cara. chamado atual agora é da véia. O Caverna volta pra casa, né? Olha, Mas a é gente isso, tá né? perto do final. Antes de te agradecer, porque eu realmente estou muito honrado de te ter aqui, né? Nessa experiência que pra mim tá sendo incrível, né? Daqui a pouco eu vou contar um spoiler do que vai acontecer também com o Munhoz Discos e com tudo isso do Boxcast. Mas eu queria que você mostrasse lá, entre esse óculos, os souvenirs que você criou souvenirs Sim. da caverna. Hoje você tem lá a carranquinha. Tem a carranca, tem o boné. Devia ter trago, né, pra gente mostrar, né? Mas eu posso mandar os vídeos. De repente, Legal, quem ou achar. você que não, com certeza você segue o Caverna, mas que não siga, já segue esse homem aqui, que, cara, ele tem um conteúdo incrível e tem esses souvenirs, inclusive esse óculos. Mostra lá de pertinho lá pra câmera, vai lá. Ó que Isso aqui chique. foi um presente, meu. Esse também tem pra vender lá, não? Não, esse aqui Esse não. Agora tem aquele de sol lá, que Sol diz que tem. ele é bom até pra visualizar coral. Sim, a canete marrom. Fala muito isso. Não foi o objetivo, não foi esse. Na verdade, o óculos de sol tem uma história muito engraçada que o amigo falou, Caverna, chama Edson Armações. E era, enfim, assinante da minha página lá no Instagram, comprou uma caneca. Tem a caneca exclusiva que eu fiz para os assinantes. Aí ele foi lá comprar e, por incrível que pareça, eu tava procurando armação de óculos. Eu tava procurando óculos para fazer, tava muito difícil de encontrar uma armação de jeito nenhum. Ele falou, cara, eu vou te dar uma armação de presente. Eu falei, mentira. Ele falou, não, vou te dar, eu vou colocar o seu nome, Caverna de Óculos. Eu falei, mentira, para, mano. E tem até o Asqui aqui. Tem um peixinho. Eu falei, mentira, você tá de sacanagem. Ele falou, não, tô falando sério. Ele falou, cara, muita gente que acompanha você é pescador.
E pescador precisa de um óculos polarizado. É. Porque fica mais tranquilo, aquele óculos que você vê o peixe na água, então batido o reflexo. Eu falei, cara, vamos fazer uns óculos escuros. Eu fui, mano, tudo no aquarismo eu neguei muito, várias vezes. Neguei, falei, não, cara, isso daí Você não não vai pra aceitou a frente. dica? Não, eu falei, cara, não, isso aí não vai pra frente, eu tô precisando pensar no meu futuro, não dá pra gastar dinheiro. Ele bateu no peito e falou, fica tranquilo. O óculos eu vou dar de presente pra você, e aí a gente vai fazer um preço espetacular. Eu arco, eu quero arcar. E aí a gente faz um bem bolado aqui, digamos que eu vou te dar uma comissão por óculos vendidos. Se der errado, fica tranquilo, você não vai perder nada. E se der certo, você de repente vai ganhar uma merrequinha aí, eu vou te dar uma merrequinha por cada óculos vendido. Eu falei, cara, justo. Falei, mano, não tem nada a perder. Vambora. E aí ele foi e fez o óculos escuro, aí a gente pensou no estojinho. Cara, eu acho que Eu vi. O quê? Será que vem um presente pra mim? Não sei, hein? Ó, Olha que legal. esse aqui saiu de grau, esse aí é o meu que eu fiz de grau. Legal, muito legal. Vem com a bagzinha. Vem aí, vem com a caixinha, ó. Muito legal. Caverna de Oscar. E aí ele fez o óculos. É que esse aqui também é o marrom. Marrom Que não, é legal. o preto. Não é o que o povo fala do aquário marinho. Cara, não tá. foi. O objetivo não era nem Não, eu esse. sei. Mas enfim, falam que também dá uma quebrada no azul e ajuda, e ao mesmo tempo deve é um dar, óculos que você deve consegue dar. usar, né? Mas ó, Muito legal, hein? caverna de Olha que Oscar. capricho, meu. E ainda tem Nossa, olha que lindo, meu. tem uma osquinha na. Ai, que legal, meu. Que Na legal. Muito bacana, hein? Então, ó, Edson Armações, ele é um cara que faz as armações. Deixa eu vestir pra ver como fica. Vamos ver se eu fico estiloso. Vamos Ele ver. faz as armações para lojista. E esse é polarizado, né? Ó. Chique, hein? Gostei, hein? Muito louco. Parabéns, cara. Parabéns. E eu tô vendo a galera falando o seguinte. Esse óculos, a venda desse óculos está ajudando essa questão da mudança da caverna? Não tem Cara, nada a ver. Não, eu posso falar para você que hoje em dia tudo aquilo que eu tô fazendo é com esse objetivo, já tem um tempinho. Tá. Então, estava conversando muito com você, a gente tem as camisas da União do Aquarismo, fizemos Boa. várias camisetas também, inclusive posso falar para você que já foram mais de 400 camisetas. Caramba, tudo isso? Sim, as primeiras 300 camisetas a gente fez a parte do aquarismo único. Infelizmente o Juninho perdeu a arte e teve que refazer tudo do zero. Então, muita gente que está entrando agora na campanha falou, pô, Caverna, mas tinha uma logo X, tinha uma logo Y, a gente perdeu todas as artes, teve que refazer, e aí eu fui mais A gente vai fazer uma nova foto. Sim. Eu, você e o Guedes, a gente vai fazer uma nova foto. Para colocar uma arte diferente. Talvez na nova caverna. Aí, Talvez isso. na Fish Room do Guedes. Talvez num outro momento aqui que a Fish Room do Munhoz vai passar. O importa é que a gente vai estar sempre junto, então a gente vai mudando isso daí. Sim, e É aí isso. só para concluir, fiz as camisetas, fiz as canecas, fiz as carrancas, fiz os óculos, Adesivo pra cacete. adesivo bastante, fiz umas camisetas oversize, que é um modelo Eu vi, diferente. muito louca. O que mais? Tem mais coisa, mano. Tem mais coisa. Tem as bombas da Sarlo com seu Sim, assinatura. Então tem muita coisinha, você fala, pô, Caverna, então tudo isso que a gente... Os bonés. Os bonés, é verdade. Tem o boné. Eu tenho o boné do Caverna ali, ó. Então, tá ali. Ali, eu vou pegar. Vai falando aí que eu vou pegar. Calma aí. Então tem Toma o muita, microfone. tem muita coisa que a gente acabou trazendo para tentar ajudar de alguma forma. E é aquilo que eu falo, é test drive. Aquilo que eu te falei. Vamos, será que vira? Será que eu... Sem Imagina, dúvida. pô... Eu mandei uma carranca minha para Manaus Ó, esses dias, acredita? Esse vídeo aqui vai sair só lá no perfil do Caverna. Daqui a pouco ele vai filmar os bastidores. Esse aqui é meu pega-boné. Meu pega-boné de coleção aqui, ó. Olha O só. Munhoz é sensacional. Olha só, isso aqui é do meu irmão Caverna. E vou pegar do meu outro irmão também, que não pôde vir. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. 2 bonés aqui, ó. Só falta o do Munhoz. O cara tá me enchendo o saco pra fazer o do Munhoz. Em um determinado momento da minha vida, eu fiz um boné do Munhoz. Tá por aí. Acho que Tá tava por aí, pra tá lá. por aí, tá por aí, tá por aí. Mas eu desisti, quem sabe eu faça um. Mas ó, vou finalizar esse vídeo aqui, ó. Tirando o boné do nosso parceiro Doni. Vou colocar aqui o boné do Caverna, que é um cara que tem uma admiração, eu acho que não só, né, de amizade, mas uma admiração da lealdade que ele tem, da transparência, da... Cara, sou muito grato de ser seu amigo. Eu sou fico muito muito feliz. feliz A pela gratidão, ela essa é relação que a gente recíproca. criou, tá? Termina que esse aqui é seu, você pensou que eu ia fazer um vídeo de besteira. essa relação que a gente criou. E esses 7 meses parado, né? Eu falei assim pra minha esposa, pro meu filho, até pros meus apoiadores, em quem eu quero inclusive deixar um beijo muito grande, que se não fosse eles também não ia rolar, né, esse episódio, tanto do De Carona. Eles me apoiam, o que eu for fazer, os caras não me cobram, que é a Boxfish, é a Reef Day e é o Doni Aquários. Cara, são 3 parceiros assim que, meu, a forma que eu criar, se é aqui no meu espaço, se é no De Carona ou se é em um outro momento que a gente vai viver daqui a pouquinho, falta só alguns dias para começar. Mas você e o Guedes também, né, cara? Então, assim, foram 7 meses e eu falei, precisa estar uma pessoa aqui que eu me sinta confortável dessa volta sem vergonha, dessa volta sem medo, dessa volta sem culpa. Então, é por isso que você tá aqui, certo? E juntou o útil ao agradável você contar a história da caverna. É isso. Então, finaliza aí com a galera.
Olha, meu amigo, Obrigado pelo presente. o aquarismo vai ser diferente, meu. Eu tenho certeza que a gente vai ser mais unido, precisa. E hoje já tem. A gente antigamente Eu vou falava pôr meu óculos. todo conteúdo é um conteúdo interessante de você assistir e tudo mais. Eu posso falar para você hoje que tem muito mais conteúdo de vivência e você precisa, de fato, passar num filtro, Sim. mas são conteúdos que você consegue criar a sua vivência. Então, a gente junto, eu gostaria muito que você assistisse esse conteúdo, pegasse as dicas com o Munhoz, pegasse as dicas com o Caverna, mas de fato que criasse o seu, a sua forma de Sem criar dúvida. os seus conteúdos. Cria seu Exato. perfil sem medo. Exato, e fazer o que você faz aí no seu sistema, sem julgamento, Boa. porque é só assim que o aquarismo vai continuar. Ah, Caverna, mas isso não é o correto. Eu tenho certeza que você não quer. Ó, o Munhoz já teve vários peixes. Nenhum aquarista quer perder peixe. Nenhum. Nenhum aquarista quer perder peixe. Então, se o cara hoje está errado, está começando a perder peixe, ele recalcula. Com certeza. Porém, o cara tem que recalcular e só perde quem tem. Só perde quem inicia. Só perde quem começa. Então, comece. Cria as suas referências, vem falar de aquarismo, porque eu tenho certeza que em breve você vai ter uma mudança muito grande nesse hobby. E eu vou ficar muito feliz da gente olhar no futuro para trás e falar, pô, a gente faz parte disso daí. Tá certo? Obrigado. Lindão. Tamo Ó, junto. aqui, ó. Já se inscreva no nosso canal. Não vou me cansar de agradecer. Deixa seu like, comenta. Xinga o Caverna, não a mim. A Adriana tá chegando aí pra fazer a janta. Tá sentindo o cheirinho Tô. da janta? O Caverna hoje é o nosso convidado aqui para jantar. E também acompanha que ele vai gravar um vídeo muito massa aqui. Talvez eu libere alguns lugares aqui para ele filmar que ninguém filmou. Fechou? É isso. Valeu. Tamo Tamo junto. junto. Valeu.